Se tem uma coisa que eu aprendi da pior maneira, é que o passado nunca desaparece de verdade. Ele só fica quieto, esperando a hora certa de bater a porta com a mesma força de uma lembrança que ainda dói. E no meu caso, ele voltou numa tarde chuvosa com o cheiro de café forte no ar, o som baixo de uma música antiga tocando no salão do hotel e um olhar que eu reconheceria mesmo no escuro. Quando vi Caio parado perto da recepção, com a mala ao lado do corpo e a camisa azul escura colada nos braços, por causa da chuva, senti o chão me negar apoio. Meu coração não acelerou de forma bonita, como nos filmes. Não, ele doeu. Doeu de um jeito seco, como se alguém tivesse arrancado um curativo de uma ferida que eu passei anos fingindo que já tinha cicatrizado. Eu sabia exatamente quem ele era. Sabia pelo jeito de inclinar o rosto quando observava alguma coisa com atenção. Sabia pela linha firme da boca, sempre parecendo guardar palavras demais. Sabia principalmente pelos olhos. Havia gente que passava pela vida da gente sem deixar traço algum. Mas existiam pessoas que deixavam marcas tão profundas que bastava um olhar para o corpo inteiro se lembrar antes mesmo da mente aceitar. Caio Ferraz tinha sido o homem que me humilhou no momento em que eu era mais frágil. Na universidade, eu era o tipo de garota que chamava pouca atenção. Vinda do interior, sem dinheiro, sem roupas caras, sem aquela segurança ensaiada de quem sempre soube pertencer aos lugares. Eu estudava à noite, trabalhava durante o dia e tentava sobreviver ao cansaço sem deixar os sonhos morrerem. Enquanto muita gente vivia a juventude como se o mundo estivesse aberto diante deles, eu vivia cada dia como quem atravessava um corredor estreito, tentando não tropeçar. E Caio era o oposto de tudo o que eu era. Ele era admirado, cercado de gente, seguro demais, bonito demais, o tipo de homem que entrava num ambiente e fazia todo mundo perceber. Não porque se esforçasse para isso. Era pior. Ele nem precisava. A atenção simplesmente vinha até ele, como se o mundo tivesse sido feito para acompanhá-lo. Durante meses eu tentei ignorá-lo, só que algumas pessoas parecem feitas para cruzar nosso caminho repetidas vezes. A biblioteca, os corredores do bloco antigo, os seminários, os eventos da faculdade. Sempre havia um momento em que eu levantava os olhos e o encontrava por perto. E eu odiava o fato de notar isso. O problema nunca foi apenas a beleza dele. Era a sensação estranha que ele despertava em mim, como se, perto dele, eu me tornasse mais consciente de tudo o que eu era e de tudo o que me faltava. Mais silenciosa, mais vulnerável, mais viva, e eu não sabia lidar com nada disso. Mas o golpe de verdade veio numa noite específica, uma noite que eu tentei apagar tantas vezes da memória, sem nunca conseguir. Houve uma confraternização da turma no fim do semestre. Eu quase não fui. Estava cansada, tinha uma prova importante na semana seguinte e não queria me sentir deslocada como sempre acontecia naquelas reuniões. Só que minha amiga insistiu tanto que acabei aceitando. Disse a mim mesma que precisava tentar viver um pouco, rir um pouco, existir sem medo por algumas horas. Naquela noite usei o vestido mais bonito que eu tinha. Bonito para mim, pelo menos. Simples azul claro marcado na cintura com um caimento leve. Prendi o cabelo de um jeito diferente. Passei um batom discreto e pela primeira vez em muito tempo me olhei no espelho e não senti vontade de desviar os olhos. Não porque eu me achasse extraordinária, mas porque pela primeira vez eu parecia alguém que podia ser vista. E talvez esse tenha sido o meu erro. Em algum momento da festa, depois de algumas conversas tímidas e sorrisos contidos, ouvi meu nome sendo chamado. Era um grupo perto da varanda. Entre eles estava Caio. Até hoje eu não sei o que me fez ir até lá. Talvez curiosidade, talvez ingenuidade, talvez a parte mais jovem e ferida de mim, que no fundo queria acreditar que um homem como ele pudesse me olhar de verdade. Quando me aproximei, senti todos os olhos voltados para mim. Caio me encarou por alguns segundos e havia algo no olhar dele que me deixou sem ar. Uma mistura de surpresa, intensidade e um tipo de calor que eu nunca tinha visto antes vindo em minha direção. Meu corpo inteiro percebeu. Minha pele arrepiou, minha respiração encurtou. Meu coração tropeçou dentro do peito. Foi rápido, mas foi real. Então alguém riu. E ele, em vez de sustentar aquele silêncio que já dizia tanto, soltou uma frase que me atravessou inteira. Disse que eu estava arrumadinha demais para alguém que claramente queria ser notada. As pessoas riram. Algumas com desconforto, outras com maldade.
outras apenas porque rir junto é a forma mais covarde de não ficar sozinho. Eu não lembro de todos os rostos, não lembro da música que tocava, não lembro de mais nada além da sensação de meu corpo inteiro queimando de vergonha. Como se eu estivesse nua no meio de todo mundo. Como se ter tentado me sentir bonita tivesse sido uma insolência imperdoável. Eu queria dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas a garganta travou. O orgulho virou pedra dentro do peito, e eu fiz a única coisa que consegui fazer. Fui embora. Chorei no ônibus, chorei no travesseiro, chorei no banheiro da pensão onde eu morava tentando não fazer barulho. Não era apenas pela frase, era porque ela confirmava todos os medos que eu já carregava. O medo de não ser suficiente, o medo de ser ridícula por tentar, o medo de desejar algo que o mundo já tinha decidido que não era para mim. No dia seguinte, Caio tentou falar comigo no corredor. Eu o ignorei. Depois tentou de novo dias mais tarde, perto da biblioteca. Ignorei outra vez. Com o tempo, passei a evitá-lo como quem evita um lugar onde já sangrou demais. Mudei rotas, troquei horários, deixei de frequentar alguns espaços. E no fim do curso, quando finalmente me formei, fui embora da cidade com a promessa muda de nunca mais deixar ninguém me fazer sentir tão pequena. Só que a vida tem um senso de ironia quase cruel. 5 anos depois, ali estava ele de pé, a poucos metros de mim. Eu trabalhava como gerente assistente de um hotel fazenda nas montanhas de Minas Gerais. O lugar era bonito, de um jeito quase indecente. Manhãs frias, cheiro de terra molhada, jardins enormes, lareiras acesas no fim da tarde e aquele silêncio que parecia reorganizar a alma da gente. Eu tinha construído uma vida estável ali, sem excessos, sem grandes luxos, mas com dignidade, com esforço, com calma. Tinha aprendido a ser forte sem endurecer por completo. Ou pelo menos era isso que eu dizia a mim mesma. Naquela semana, uma parte do hotel estava reservada para um evento fechado de investidores. Gente importante, gente exigente, gente acostumada a mandar. Eu já havia lido a lista dos convidados, mas não tinha prestado atenção nos nomes. Se tivesse visto o dele, talvez tivesse inventado qualquer desculpa para ficar longe da recepção naquele horário. Mas não vi. E quando vi já era tarde demais. Ele levantou os olhos e me reconheceu no mesmo instante. Foi estranho perceber que o impacto não tinha sido só meu. O rosto dele mudou, não de forma teatral. Foi um movimento pequeno, mas nítido. O maxilar enrijeceu, o olhar escureceu um pouco e por um segundo ele pareceu tão sem defesa quanto eu me senti. Eu deveria ter me mantido profissional, distante, impecável. Era isso que uma mulher segura faria. Mas nenhuma força do mundo me preparou para escutar a voz dele de novo. Lívia. Só ouvir meu nome na boca dele me causou um arrepio que eu odiei sentir. Havia lembranças que moravam no som. A voz de Caio ainda tinha aquele grave baixo, aquela firmeza contida, aquele jeito de tocar sem encostar. E meu corpo, traidor, percebeu antes de mim. Endireitei os ombros e forcei neutralidade. Boa tarde, senhor. Sua reserva está no nome de Caio Ferraz? A formalidade foi a única armadura que consegui vestir. Ele me observou em silêncio por 2 ou 3 segundos. Não havia sorriso no rosto dele. Não havia arrogância. Mas havia alguma coisa mais perigosa, a tensão verdadeira. Está assim, respondeu. Minha colega ao lado me lançou um olhar curioso, percebendo uma tensão que ela não entendia. Continuei o procedimento normalmente, com a voz firme, embora minhas mãos estivessem geladas. Entreguei a ficha, pedi a assinatura, expliquei os horários, falei sobre o restaurante, a área de eventos, a trilha da cachoeira. Tudo de forma técnica, limpa, segura. Quando estendi a chave magnética do chalé principal, nossos dedos se tocaram. Foi um toque mínimo, breve, ridiculamente breve. Mas alguma coisa acendeu. A pele da minha mão aqueceu na mesma hora. Um calor rápido, vivo, quase ofensivo. Meu corpo se lembrou de uma possibilidade que minha razão rejeitava com toda a força, porque havia toques que não precisavam durar para deixar rastro. E aquele toque idiota, acidental, bastou para me lançar numa confusão que eu não tinha o menor interesse em sentir. Ele percebeu. Claro que percebeu. Os olhos dele baixaram por um segundo até minha mão. Depois voltaram para meu rosto. E nesse instante, eu senti uma raiva quase desesperada. Não apenas dele, mas de mim. Da parte de mim que ainda reagia. Da parte de mim que, por mais ferida que tivesse sido, não tinha aprendido a ser indiferente. Espero que sua estadia seja tranquila, eu disse, me obrigando a sustentar o olhar.
Ele continuou me encarando por mais um instante. Não vai ser. Meu peito apertou. A frase podia significar mil coisas, mas o tom em que ele disse parecia carregar uma conversa inteira que eu não queria ter. Passei para o próximo hóspede sem responder, fingindo que ele já não estava ali. Só que a presença dele ficou, no ar, na minha nuca, no meu pulso ainda quente, no espaço em volta de mim, como se a tarde tivesse se tornado pequena demais para os dois. Durante o resto do expediente, errei 2 vezes o sistema. Derrubei uma caneta no chão e precisei respirar fundo no almoxarifado para impedir minhas mãos de tremerem. Eu me odiava por isso. Odiava o fato de um homem que não fazia parte da minha vida há anos ainda conseguir me desestabilizar em poucos minutos. Mas no fundo, eu sabia que não era apenas a lembrança da humilhação. Era o que vinha junto com ela. Na universidade, antes daquela noite cruel, houve momentos que eu nunca contei a ninguém. Olhares longos demais. Silêncios estranhos entre uma aula e outra. A sensação de que havia algo ali, pequeno e proibido, tentando nascer em meio ao caos da nossa diferença. Nada concreto, nada assumido, mas suficiente para me deixar acordada em algumas noites, imaginando coisas que eu não tinha o direito de imaginar. O jeito como ele me observava quando achava que eu não percebia. A maneira como a voz dele mudava discretamente quando falava comigo. Uma vez, ao pegar um livro alto demais para alcançar na biblioteca, ele surgiu atrás de mim, esticou o braço por cima do meu ombro e o perfume dele ficou preso na minha respiração pelo resto do dia. Foi um segundo banal para qualquer outra pessoa. Para mim, foi um incêndio silencioso. Eu me lembrava disso com vergonha, porque o mesmo homem que acendeu em mim sensações que eu mal compreendia foi o homem que me expôs ao ridículo diante de todos. E agora, ele estava hospedado no mesmo lugar em que eu trabalhava. No mesmo hotel, nos mesmos corredores, respirando o mesmo ar frio das montanhas, cruzando o mesmo salão à noite, tomando café no restaurante de manhã, talvez caminhando pelos jardins ao entardecer, perto demais, perto o suficiente para transformar o controle que eu construí em algo frágil. Quando finalmente saí do expediente, a chuva havia parado. A neblina cobria parte da vegetação, e o cheiro da noite começava a subir da terra molhada. Eu fui para o alojamento dos funcionários pelos fundos, tentando organizar a cabeça, repetindo para mim mesma que aquilo não significava nada. Eram só 3 dias. Um evento, alguns encontros inevitáveis. Depois ele iria embora e tudo voltaria ao normal. Eu quase consegui acreditar nisso. Quase. Só que ao dobrar a esquina do corredor externo que levava ao jardim lateral, encontrei Caio encostado na mureta de pedra, como se estivesse me esperando. Parei no mesmo instante. A luz amarelada dos postes desenhava sombras suaves no rosto dele. O cabelo ainda estava levemente úmido. A camisa escura marcada nos ombros. As mãos nos bolsos. O frio deixava tudo mais nítido, inclusive a tensão entre nós. Você sempre teve o péssimo hábito de aparecer onde eu não quero te ver, eu disse, antes mesmo que ele abrisse a boca. Ele soltou um ar baixo, quase um riso sem humor. E você sempre teve o hábito de levantar muros antes que alguém consiga chegar perto. Senti a raiva subir. Você perdeu o direito de falar sobre qualquer muro meu no dia em que decidiu rir de mim. O silêncio entre nós ficou pesado, denso, vivo. Pela primeira vez, o rosto dele pareceu realmente abalado. Ele desviou os olhos por um segundo como se carregasse o peso exato da minha frase. Eu sei, respondeu. Se o meu coração estivesse falando com o seu agora, eu te pediria uma coisa. Deixa o seu like neste vídeo e se inscreva no canal, porque isso me mostra que essa história também tocou você. E me conta aqui nos comentários. Se fosse você no meu lugar, teria ido embora para sempre ou daria uma segunda chance ao amor? A simplicidade daquela resposta me irritou mais do que qualquer desculpa mal feita. Não, você não sabe, retruquei. Você não faz ideia do que aquilo fez comigo. Ele me encarou de novo, e havia ali uma intensidade tão séria, tão sem defesa, que por um momento eu quase perdi o eixo. Eu sei que fui covarde, disse. Sei que te machuquei, e sei que passei anos pensando naquela noite. Meu coração bateu forte, descompassado, mas não por alívio, por medo, porque algumas verdades, quando finalmente chegam, mexem em partes da gente que estavam trancadas há tempo demais. Cruzei os braços, tentando me proteger do frio que não vinha do ar. Guarde seus arrependimentos para você, não me interessam. Tentei passar por ele,
Mas Caio saiu da mureta e ficou de frente, sem me tocar, sem bloquear meu caminho de forma agressiva, apenas perto, perto demais. O perfume dele veio antes do resto. Amadeirado, limpo, masculino de um jeito discreto e perigoso. Meu corpo inteiro ficou alerta. Havia centímetros entre nós, e ainda assim, eu sentia como se o ar tivesse ficado mais quente. Lívia, ele disse baixo. Meu nome na voz dele parecia errado. Intenso demais, familiar demais, íntimo demais para alguém que eu tinha todas as razões do mundo para odiar. Não faz isso, murmurei sem saber exatamente do que estava falando. Se era da proximidade, da voz, do olhar, ou do fato de que, mesmo depois de tudo, alguma parte de mim ainda reconhecia a presença dele como se reconhecesse fogo. Ele baixou um pouco o rosto. Seus olhos desceram para minha boca por um segundo rápido, quase imperceptível. Mas eu vi, e esse foi o pior momento da noite. Porque naquele pequeno movimento havia uma tensão antiga, guardada, contida por tempo demais. Uma lembrança de algo que nunca aconteceu, mas que poderia ter acontecido. Algo quente, perigoso, inacabado. Meu corpo reagiu de um jeito que me humilhou. A respiração ficou curta. O peito subiu devagar. A pele da nuca arrepiou. Senti meus dedos formigarem, como se meu próprio corpo tivesse memórias que eu nunca admiti em voz alta. E o que me deixou mais furiosa foi perceber que não era apenas medo, não era apenas raiva, era consciência. Consciência demais, de que ele era um homem bonito, intenso e absurdamente perto. Mas eu não era mais a garota frágil da universidade. Talvez eu ainda sangrasse por dentro ao lembrar, mas agora eu sabia permanecer em pé. Levantei o queixo, sustentei o olhar dele e falei com a voz mais firme que consegui encontrar. Você pode ter voltado para esse lugar por trabalho, por acaso ou por castigo do destino. Não me importa, mas escuta bem o que eu vou dizer. Eu não sou mais aquela menina, e você não vai me desmontar outra vez. Por um instante ninguém disse nada. O vento frio passou entre nós. Ao longe, ouvi o som da água de uma fonte e o ruído distante de talheres no restaurante principal. O mundo seguia normal, mas dentro de mim tudo havia mudado, porque eu sabia com uma clareza desconfortável que aquela história não tinha terminado na universidade. Ela só tinha ficado em silêncio. E agora, com Caio ali a poucos passos, olhando para mim como se eu fosse a pergunta que ele carregou por anos, o passado não era mais lembrança. Era presença. Era respiração. Era perigo. E pela primeira vez desde que o vi de novo, uma verdade me atingiu com força suficiente para me deixar imóvel. Eu ainda não fazia ideia do que doía mais, se a ferida que ele deixou em mim ou o fato de que, apesar dela, meu coração ainda era capaz de tremer. Naquela noite, depois de encarar Caio no jardim e deixar claro que ele não teria o direito de me desmontar outra vez, eu entrei no meu quarto com o coração tão acelerado que precisei me sentar na beira da cama antes mesmo de tirar os sapatos. O silêncio do alojamento parecia grande demais. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti medo não de alguém, mas daquilo que estava despertando dentro de mim. Porque raiva eu sabia sentir, mágoa também. O que me assustava era o resto. Era o jeito como meu corpo ainda reagia à presença dele. Era a forma como a voz dele parecia tocar partes minhas que eu mantive trancadas por anos. Era aquela sensação perigosa de que, por trás de toda a dor, ainda existia algo vivo, quente, mal resolvido e intenso demais para ser ignorado. Eu dormi mal. Sonhei com corredores da universidade, com a chuva daquela noite da festa, com o peso do olhar dele sobre mim e com a sensação absurda de que, mesmo quando ele me feriu, alguma parte de nós já estava condenada a nunca ser totalmente indiferente. Na manhã seguinte, o hotel acordou cedo. O movimento do evento começou antes das 7, e eu me obriguei a entrar no ritmo do trabalho para não deixar meus pensamentos correrem soltos. Conferi reservas, organizei a equipe da recepção, revisei a programação do café colonial e resolvi pequenos problemas que surgiam a cada minuto. Era sempre assim. A rotina me salvava de mim mesma. Ou quase. Quando fui até o salão principal verificar a chegada de alguns fornecedores, vi Caio sentado sozinho, perto das janelas grandes, com uma xícara de café nas mãos. A luz da manhã entrava de lado, iluminando parte do rosto dele e deixando a outra metade na sombra. Ele parecia mais cansado do que na véspera, menos armado, mais humano. Tentei seguir meu caminho sem olhar de novo,
mas não consegui. Talvez tenha sido por causa da forma como ele girava a xícara distraidamente, como se estivesse longe dali. Talvez pelo fato de eu nunca tê-lo visto sozinho daquele jeito, sem a postura segura que antes parecia fazer parte da pele dele. Ou talvez porque existiam feridas que a gente guardava tanto tempo que, quando encontravam a chance de serem revisitadas, passavam a exigir resposta. Eu me virei rápido demais, como se tivesse sido pega cometendo algum erro. E fui. Bom dia, Lívia. A voz dele me alcançou antes que eu desse o terceiro passo. Fechei os olhos por um instante, respirei fundo e me voltei de forma profissional. Bom dia, senhor. Precisa de alguma coisa? Ele pousou a xícara na mesa e se levantou devagar. A distância entre nós ainda era segura, mas a simples atenção dele sobre mim já bastava para me deixar alerta. Você sempre fala comigo assim? Como se eu fosse um estranho qualquer. Cruzei os braços mantendo o controle. É exatamente isso que você é. Ele sustentou meu olhar sem desviar. Não havia deboche. Não havia aquela crueldade antiga. Havia uma firmeza silenciosa, quase triste. Eu mereço isso, ele disse, mas não finja que o que aconteceu entre nós cabe nessa palavra. Meu peito apertou. Entre nós. Aquilo soou íntimo demais, profundo demais, como se ele estivesse reconhecendo finalmente que nunca houve apenas indiferença. Não houve nada entre nós, respondi, mesmo sabendo que aquela frase não soava totalmente verdadeira nem para mim. Caio deu um passo à frente, sem invadir meu espaço, mas o suficiente para tornar o ar diferente. Houve sim, nem que tenha sido só silêncio, tensão e coisas que nenhum dos dois teve coragem de dizer. Minhas mãos ficaram geladas. Era cruel ouvir dele justamente o que eu passei anos tentando negar, porque eu sabia que antes da humilhação houve pequenos sinais, olhares demorados, pausas estranhas, uma proximidade elétrica que nascia do nada e terminava sem explicação. Eu sabia que não tinha inventado tudo, mas ouvir isso da boca dele mexia numa parte minha que ainda não sabia se queria justiça ou rendição. Você perdeu qualquer direito de tocar nesse assunto, falei mais baixo. Eu sei, mas não perdi a memória. A resposta me atravessou. Por um segundo, o barulho das conversas ao redor, o tilintar dos pratos e até a música ambiente pareceram distantes demais. Ficamos os dois naquele espaço suspenso, onde o passado e o presente se tocavam de um jeito quase doloroso. Então fui salva pelo trabalho. Um funcionário me chamou do outro lado do salão, e eu aproveitei a interrupção como quem escapa de um incêndio. Passei o resto da manhã fugindo dele. Só que fugir naquele hotel era quase impossível. No almoço, ele surgiu no corredor que levava ao restaurante. À tarde, cruzou comigo perto da sala de eventos. No fim do dia, estava na varanda principal conversando com um dos organizadores, enquanto eu conferia a montagem das mesas para o jantar. E toda vez que eu o via, havia aquele mesmo choque silencioso, aquele mesmo reconhecimento involuntário, como se nossos olhos soubessem coisas que nossa razão ainda tentava esconder. O pior momento aconteceu perto do pôr do sol. Eu estava levando alguns documentos para a sala administrativa quando faltou energia por alguns segundos em uma das alas. Nada grave, apenas uma oscilação rápida. Ainda assim, o corredor ficou em meia luz, tingido por um dourado fraco vindo das janelas. Eu me abaixei para juntar algumas folhas que escaparam da pasta, e antes que pudesse recolher tudo, uma mão masculina pegou uma das páginas caída perto dos meus pés. Era Caio. Ele se abaixou ao meu lado, perto demais, e por um instante, o espaço pareceu pequeno demais para dois corpos carregados de tanta história. O cheiro dele chegou primeiro, depois o calor, depois a consciência insuportável de que bastava um movimento mínimo para nossos braços se encostarem. Você ainda fica nervosa quando eu chego perto, ele disse em voz baixa. Levantei o rosto com raiva, e você continua se achando importante demais. Ele me entregou a folha, mas não se afastou de imediato. Os olhos dele desceram para minha boca mais uma vez, e eu odiei a forma como isso mexeu comigo. Não havia vulgaridade naquele olhar. Era pior. Havia contenção, desejo segurado, como se ele também estivesse lutando contra algo que não queria sentir, mas sentia. Meu coração bateu forte, pesado, quente. Você me machuca de novo só por existir perto de mim, eu disse, quase sem querer. O rosto dele mudou na hora. A firmeza cedeu lugar a uma dor tão real que eu me arrependi de ter falado, mas já era tarde. Então me diz o que eu faço.
Ele respondeu com a voz baixa e rouca, porque desde que te vi ontem eu só consigo pensar em tudo o que perdi. Aquela frase ficou entre nós como uma confissão perigosa. Perdi o ar por um segundo. Não porque eu estivesse pronta para perdoar. Não porque a dor tivesse sumido, mas porque, no fundo, eu sempre quis saber se a ferida daquela noite tinha marcado só a mim. Agora eu sabia que não. Segurei a pasta contra o peito, como se ela pudesse proteger meu coração. Algumas perdas não podem ser reparadas, Caio. Ele me olhou em silêncio, e os olhos dele estavam cheios de alguma coisa que eu não sabia nomear sem me colocar em risco. Talvez não, disse, mas algumas ainda podem ser sentidas. Eu não respondi. Não consegui. Passei por ele com as pernas trêmulas, tentando manter a postura até dobrar o fim do corredor. Só quando fiquei sozinha é que encostei na parede e fechei os olhos, respirando fundo. A verdade mais assustadora começava a ganhar forma dentro de mim. Eu ainda estava machucada, ainda carregava a vergonha, a dor, a memória da humilhação, mas junto de tudo isso existia algo mais, algo que não morreu com o tempo, algo que amadureceu no escuro, silencioso, esperando apenas o momento certo para voltar à superfície. E quanto mais eu tentava negar, mais evidente ficava. A convivência com Caio não estava apenas reacendendo o passado, estava reacendendo a parte de mim que nunca deixou de sentir. Depois daquele encontro no corredor, eu tentei me convencer de que ainda tinha controle sobre mim mesma. Repeti isso várias vezes durante a noite, enquanto organizava relatórios no computador da administração, revisava horários da equipe e conferia reservas para o fim de semana. Eu dizia para mim mesma que Caio era apenas um hóspede, um homem do meu passado, um erro que a vida tinha colocado de volta na minha frente só para testar o quanto eu havia mudado. Mas no fundo, eu sabia que não era simples assim. Não era apenas a presença dele que me abalava, era a forma como ele me olhava agora, sem máscara, sem pressa, sem aquele orgulho cego de antes, como se finalmente tivesse entendido que algumas pessoas entram na nossa vida para sempre, mesmo quando a gente tenta arrancá-las do peito. Naquela noite, o hotel estava especialmente bonito. O frio da serra deixava o ar mais limpo, mais fino, mais íntimo. As luzes amarelas refletiam nos vidros altos do salão principal, e uma música instrumental, quase imperceptível, preenchia os espaços vazios entre as conversas dos convidados. Do lado de fora, a neblina descia devagar sobre os jardins, cobrindo as flores e a pedra das trilhas com uma delicadeza silenciosa. Eu deveria estar encantada com a beleza daquele lugar, como sempre ficava, só que meu pensamento não saía dele. Caio passou o jantar inteiro sentado à mesa dos investidores, falando pouco, ouvindo mais do que respondendo, mantendo aquela postura firme que parecia natural nele. Mas em vários momentos, senti os olhos dele em mim, não de forma invasiva. Era pior. Era como se ele estivesse me observando de verdade, tentando entender cada movimento meu, cada pausa, cada silêncio. E eu odiava o fato de notar isso. Odiava ainda mais o fato de que, sempre que levantava os olhos e o encontrava me olhando, havia um tipo de calor quieto crescendo dentro de mim. Um calor que não tinha nada de inocente, mas também não era vulgar. Era desejo guardado. Era a lembrança do que nunca chegou a acontecer, e por isso mesmo ficou ainda mais forte. Era aquela tensão que nasce quando duas pessoas sentem demais e dizem de menos. No fim do jantar, precisei ir até a área externa verificar a montagem de um café especial que seria servido no dia seguinte. Levei comigo uma prancheta, algumas anotações e a esperança de encontrar um pouco de paz na varanda lateral, longe do movimento principal. Só que ele estava lá, Caio apoiado no corrimão de madeira, olhando para a escuridão suave das montanhas, como se procurasse alguma resposta no horizonte. Quando me viu, não se moveu imediatamente. Apenas ficou me observando chegar, com aquele mesmo silêncio carregado que começava a me deixar sem defesa. Parei a alguns passos de distância. Você tem o péssimo dom de estar em todos os lugares, eu falei, tentando soar firme. Um canto da boca dele quase se moveu, mas não chegou a ser um sorriso. Talvez seja você quem esteja em todos os meus lugares. A frase me atingiu de um jeito inesperado. Baixei os olhos para a prancheta, fingindo procurar alguma coisa, quando na verdade só precisava de um segundo para respirar. Havia momentos em que Caio falava como se abrisse uma fresta em algo que eu mantive trancado por anos.
e isso me assustava mais do que eu gostaria de admitir. Não começa, murmurei. Eu não quero começar nada com mentira, ele respondeu. Já errei demais com você. A sinceridade da voz dele me fez levantar o rosto. O vento frio bagunçava levemente o cabelo dele, e a luz da varanda desenhava sombras suaves no maxilar marcado. Caio parecia cansado, mas não de trabalho. Era um cansaço mais fundo. Como se ele também estivesse lutando contra lembranças que não davam descanso. Então, por que está insistindo nisso? Perguntei. Por que quer mexer numa ferida que levou anos para eu aprender a esconder? Ele se virou por completo na minha direção. Não havia mais corrimão, nem paisagem, nem distração alguma entre nós. Porque você acha que só você sangrou naquela noite? Meu coração tropeçou. Por um instante, fiquei sem resposta. Não porque eu estivesse pronta para acreditar nele, mas porque havia dor demais naquela frase para ser invenção. E eu conhecia dor quando havia. Reconhecia no olhar, no tom de voz, no jeito de alguém segurar o próprio corpo para não desabar. Cruzei os braços, mais por proteção do que por raiva. Você riu de mim, Caio. Eu sei. Você me expôs na frente de todo mundo. Eu sei. Você fez eu me sentir ridícula por tentar existir. Dessa vez, ele demorou um pouco mais para responder. Passou a mão pelo rosto como se procurasse forças antes de falar. Eu fiz pior, disse por fim. Eu machuquei justamente a única mulher que eu não queria ferir. O mundo pareceu ficar em silêncio. A neblina, o vento, a música distante, tudo se afastou por alguns segundos. Meu corpo inteiro ficou imóvel. Mas por dentro, alguma coisa se abriu de forma brusca. Eu o encarei sem saber se estava mais perto da raiva ou do abismo. Não faz isso, falei quase num sussurro. Não inventa sentimento agora. Ele deu um passo à frente. Depois mais um. Sem pressa, sem me encurralar, apenas reduzindo a distância até o ponto em que eu já conseguia sentir o calor dele atravessando o frio da noite. Você acha que eu inventei o jeito como eu te olhava? Perguntou com a voz baixa. Acha que inventei todas as vezes em que tentei chegar perto e desisti porque não me sentia digno nem de respirar no seu espaço? Meu peito apertou com força. Eu me lembrava. Deus como eu me lembrava. Os olhares, as pausas, a presença dele perto demais em momentos que pareciam casuais, mas nunca eram. A sensação de que havia alguma coisa ali, tremendo no ar entre nós, sem nome, sem coragem, sem direção. Eu lembrava de tudo, e passei anos tentando chamar aquilo de imaginação só para não enlouquecer. Se era verdade, perguntei sentindo a garganta seca, por que fez aquilo comigo? Foi a primeira vez que vi Caio baixar completamente a guarda. Os ombros dele perderam a rigidez. O olhar escureceu de um jeito doloroso. E quando ele falou, a voz saiu mais baixa, mais humana, mais quebrada. Porque eu fui covarde. Porque ouvi comentários sobre você antes da festa. Porque um idiota perguntou se eu estava interessado em você, como se isso fosse uma piada. E eu tive medo. Medo de quê? Rebati sem esconder a amargura. De ser visto sentindo alguma coisa de verdade. A confissão ficou entre nós como uma ferida aberta. Fiquei imóvel, absorvendo cada palavra. Não era desculpa. Não apagava nada. Não devolvia a garota que saiu chorando daquela festa com o coração esmagado, mas explicava. E às vezes a explicação machuca quase tanto quanto a lembrança. Então você me destruiu para proteger o próprio orgulho. Falei com a voz apertada. Caio fechou os olhos por um instante. Sim, a honestidade dele me desmontou mais do que qualquer mentira poderia desmontar. Senti os olhos queimarem. Não de fragilidade, de excesso. Era muita coisa presa dentro de mim havia tempo demais. Muita dor sem nome. Muita raiva misturada com a pior das verdades. Eu sempre quis entender o porquê. Agora eu entendia. E isso não me dava paz. Você não faz ideia do que eu senti depois daquela noite, eu disse, lutando para manter a voz estável. Eu passei anos tentando me convencer de que não fui ridícula por gostar de você. Anos tentando esquecer o quanto doeu perceber que eu tinha lido tudo errado. Caio me olhou como se minhas palavras tivessem atravessado direto o peito dele. Você não leu errado. A resposta veio imediata, firme, sem hesitação. Meu coração bateu tão forte que doeu. Ele deu mais um passo e parou. Agora a distância entre nós era mínima, mas ainda respeitosa. Eu podia sentir o perfume dele com mais clareza, o calor do corpo dele vencendo o frio da montanha, a tensão viva que crescia no espaço apertado entre nós. Era como estar na beira de alguma coisa perigosa e bonita ao mesmo tempo. Eu gostei de você desde o começo, ele disse. Não foi pena.
Não foi curiosidade, não foi brincadeira, foi você. O seu jeito, a sua força, o jeito como você entrava em qualquer lugar sem perceber que deixava tudo diferente. E eu não soube lidar com isso. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedir. Virei o rosto imediatamente, com raiva de mim mesma por chorar diante dele outra vez. Mas antes que eu me afastasse, senti a mão de Caio tocar meu pulso. Foi um toque leve, delicado, quase incerto. Mesmo assim, meu corpo inteiro reagiu. O calor daquele contato subiu devagar pela minha pele, como se despertasse memórias que eu nunca vivi por completo. Meu fôlego falhou, minha boca secou, e pela primeira vez desde o reencontro, eu não senti só dor, senti desejo, um desejo antigo, contido, amadurecido pela ausência. Não um impulso vulgar, mas aquela vontade profunda de ser tocada com verdade por alguém que conhece as minhas partes mais feridas. Caio percebeu o meu estremecimento e afrouxou os dedos, como se estivesse me dando a chance de recuar. Mas eu não recuei. Ficamos assim por alguns segundos que pareceram longos demais. O toque no meu pulso, a respiração suspensa, a noite em volta de nós, e aquele sentimento perigoso crescendo entre passado e presente, como uma chama que tinha esperado anos por oxigênio. Então ele falou quase num sussurro. Me diz que ainda sente nada e eu me afasto. Fechei os olhos por um segundo. Eu queria mentir. Queria dizer que ele não significava mais nada, que o meu coração estava limpo, que o meu corpo não reagia, que a minha memória não tremia inteira quando ele me olhava daquele jeito. Queria escolher o caminho mais fácil, o mais seguro, o que me protegeria de cair outra vez. Mas havia uma verdade que já não cabia mais dentro de mim. E o pior é que, pela primeira vez, eu não sabia se tinha mais medo de confessá-la ou de continuar fugindo dela. Quando Caio disse em voz baixa que bastava eu afirmar que não sentia mais nada para ele se afastar, eu percebi que havia chegado ao limite daquilo que eu conseguia esconder. A noite estava fria, a neblina passava devagar pelos jardins do hotel, e o silêncio entre nós parecia ter vida própria. O toque dos dedos dele ainda estava no meu pulso, leve, cuidadoso, quase como se ele temesse me quebrar de novo. Mas a verdade era outra. Eu já estava quebrada havia muito tempo. E talvez o que mais me assustasse naquele momento fosse perceber que não era a presença dele que me partia outra vez. Era o fato de que, mesmo depois de toda a dor, ainda existia em mim uma parte capaz de querer ficar. Abri os olhos devagar e encontrei o olhar dele preso ao meu. Havia intensidade ali, mas não só isso. Havia arrependimento, desejo contido, paciência e um tipo de vulnerabilidade que eu nunca imaginei ver em Caio. Ele não estava tentando me vencer, não estava tentando me pressionar. Estava apenas esperando. E essa espera me tocou mais fundo do que qualquer palavra bonita poderia tocar. Eu poderia ter mentido. Poderia ter respirado fundo, reunido o pouco de força que ainda me restava e dito que ele não significava mais nada. Seria mais simples, mais seguro, mais digno da mulher que eu tentei me tornar depois de tudo. Só que, pela primeira vez em muitos anos, eu estava cansada de fingir uma indiferença que nunca existiu de verdade. Engoli em seco. Minha garganta estava apertada. Eu não sei o que sinto, falei quase num sussurro, mas com sinceridade. Só sei que não é nada simples. Os olhos dele mudaram, não por vitória, mas por alívio, como se aquela pequena confissão já fosse mais do que ele esperava receber. Caio soltou devagar o meu pulso, como se quisesse me mostrar que eu continuava livre para ir embora. Para mim também nunca foi simples, ele respondeu. A voz dele saiu rouca, baixa, tocando fundo em um lugar meu que ainda estava sensível demais. O ar entre nós parecia mais quente agora, embora o frio da serra continuasse cortando a pele. Era estranho estar tão perto dele, e ao mesmo tempo, sentir como se estivéssemos atravessando uma distância construída ao longo de anos. Desviei o olhar por um instante, tentando reorganizar a respiração. Você não pode me dizer essas coisas e esperar que tudo fique bem, falei. Não pode aparecer de novo, abrir feridas antigas e agir como se bastasse confessar que sentia alguma coisa. Eu sei que não basta, disse ele sem hesitar. E não estou pedindo que você esqueça, nem que me perdoe rápido. Eu só não suportava mais ver você achando que foi alvo de uma brincadeira, quando a verdade era muito pior. Voltei a encará-lo. Muito pior? Ele passou a mão pela nuca, num gesto de cansaço que eu ainda não tinha visto nele. Pior porque eu sentia de verdade, e transformei isso na coisa mais cruel que eu poderia ter feito. Pior porque, em vez de proteger o que eu sentia, eu destruí.
Pior porque deixei a mulher que eu mais queria impressionar sair daquela festa, acreditando que não valia nada para mim. O peito doeu ao ouvir aquilo. Não de um jeito insuportável como antes. Era uma dor diferente, mais funda, mais silenciosa. A dor de perceber o tamanho daquilo que poderia ter sido e não foi. A dor de reconhecer que duas pessoas podem se perder não por falta de sentimento, mas por medo, covardia e orgulho. O vento aumentou um pouco e eu estremeci de leve. Caio percebeu na mesma hora. Você está com frio, murmurou. Eu estou bem, mas eu não estava. Minha pele estava arrepiada, minhas pernas um pouco fracas, e meu coração parecia incapaz de encontrar um ritmo normal perto dele. Caio tirou o blazer escuro que vestia por cima da camisa e estendeu para mim. Hesitei. Não precisa. Eu sei que não precisa, ele falou com suavidade, mas eu quero cuidar de você, nem que seja por um minuto. A frase me pegou desprevenida. Fiquei olhando para a peça nas mãos dele por alguns segundos, como se aceitar aquele gesto fosse um passo grande demais. Só que havia tanta sinceridade ali que negar pareceria uma fuga infantil. Peguei o blazer e o coloquei sobre os ombros. O tecido ainda guardava o calor dele e aquele perfume discreto, amadeirado, que me desarmava sem pedir permissão. Meu corpo reagiu de um jeito imediato. Foi como ser envolvida por uma presença que eu tentei esquecer e não consegui. Fechei os olhos por um segundo, respirando fundo, e me odiei um pouco por sentir aquilo com tanta força. Caio reparou. Claro que reparou. Não comentou, mas o olhar dele escureceu de um jeito que me fez perder o eixo por um instante. Não era um olhar vulgar. Era desejo segurado. Era atenção demais. Era a consciência silenciosa de que existiam coisas acontecendo entre nós que não precisavam ser ditas para serem sentidas. Lívia, ele chamou baixinho. Eu levantei o rosto. A distância entre nós diminuiu sem que eu percebesse exatamente quando. Bastava um pequeno movimento para nossas mãos se tocarem. Bastava um passo para o calor dos nossos corpos vencer de vez o frio da noite. E eu sentia tudo isso com uma clareza quase insuportável. Sentia o ar entrar curto. Sentia meu peito subir e descer devagar. Sentia meus pensamentos se misturarem a lembranças, mágoa e uma vontade absurda de parar de lutar sozinha contra aquilo. Você ainda confia em mim para alguma coisa? Ele perguntou. A pergunta era simples, mas mexeu em uma parte minha que eu mantinha protegida havia muito tempo. Confiança. Não era sobre atração. Não era sobre desejo. Era mais fundo, mais perigoso. Porque desejar alguém é um risco. Confiar de novo é quase um salto no escuro. Eu não sei, respondi com honestidade. Ele assentiu devagar, aceitando a resposta sem tentar me corrigir. Então eu começo daqui, disse, sem te pressionar, sem te pedir nada além do que você puder me dar. Fiquei em silêncio olhando para ele, e alguma coisa dentro de mim cedeu um pouco. Não tudo, não a ponto de apagar o passado, mas o suficiente para criar uma fresta, uma pequena abertura onde antes só havia defesa. Ao longe ouvi o barulho de uma porta se fechando no salão principal. O evento continuava, o hotel seguia sua rotina, a vida acontecia normalmente. E ainda assim, ali naquela varanda, parecia que o tempo tinha se concentrado inteiro naquele instante. Eu não sei se foi a exaustão emocional, o frio, a sinceridade dele, ou a forma como ele me olhava como se eu fosse a única coisa importante naquele lugar. Só sei que, pela primeira vez desde que ele reapareceu, eu não quis fugir. Dei um passo menor do que pretendia, mas suficiente para encurtar ainda mais a distância entre nós. Caio percebeu no mesmo instante. O maxilar dele enrijeceu de leve. A respiração ficou mais profunda. Os olhos foram até minha boca e voltaram para os meus, com uma lentidão que fez um arrepio quente descer pela minha nuca. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Você continua me deixando nervosa, confessei antes que perdesse a coragem. Um quase sorriso surgiu no rosto dele, triste e bonito ao mesmo tempo. Você sempre me deixou sem chão. Aquela resposta me atravessou por completo. Eu não estava preparada para a delicadeza de certas verdades, nem para o efeito que elas tinham sobre mim quando vinham da boca de um homem que eu tentei odiar com todas as forças. Minha raiva ainda existia, minha mágoa também, mas agora elas dividiam espaço com outra coisa. Uma esperança frágil, perigosa, que eu não sabia se queria alimentar ou sufocar antes que crescesse. Sem pensar muito, estendi a mão e segurei o blazer fechado junto ao peito. O gesto chamou a atenção dele.
e por um segundo vi algo quase terno no jeito como Caio me observou. Como se me ver usando algo dele despertasse nele uma emoção que ele mal conseguia conter. Eu devia ir, murmurei, embora não me movesse. Se quiser, eu te acompanho até a porta do alojamento. E se eu disser não, eu vou respeitar. A resposta veio rápida, firme, sem qualquer tom de desafio. Isso me acalmou mais do que deveria. Respirei fundo e finalmente assenti. Descemos juntos pela pequena trilha de pedra que ligava a varanda ao caminho lateral do hotel. Nenhum dos dois falou durante os primeiros passos. O silêncio dessa vez não era pesado, era íntimo, carregado de coisas que ainda não tinham forma, mas já tinham força. O blazer dele aquecia meus ombros. A presença dele ao meu lado aquecia algo ainda mais perigoso. Quando chegamos perto do alojamento, parei diante da pequena escada de madeira. A luz da varanda iluminava só o suficiente para eu ver o rosto dele com clareza. Havia cansaço, desejo e contenção misturados no olhar de Caio, e eu sabia que meu rosto devia refletir quase a mesma coisa. Tirei o blazer devagar e estendi para ele. Nossos dedos se tocaram de novo. Dessa vez, nenhum dos dois fingiu que não sentiu. O calor do toque subiu pela minha mão, pelo braço, pelo peito, como uma lembrança física de tudo o que ainda estava mal resolvido entre nós. Caio segurou o blazer, mas não soltou meus dedos imediatamente. Foi só um segundo a mais. Um segundo breve, delicado, perigoso, o suficiente para me deixar sem ar. Então ele soltou. Boa noite, Lívia, disse baixinho. Eu queria responder de forma simples, distante, controlada. Mas nada em mim estava realmente distante ou controlado naquele momento. Boa noite, Caio. Entrei no alojamento e fechei a porta atrás de mim, encostando as costas na madeira assim que fiquei sozinha. Levei a mão ao peito e senti o coração bater forte, quente, vivo. Pela primeira vez em muitos anos, eu não estava apenas revivendo a dor do passado. Eu estava diante da possibilidade real de reescrever tudo. E isso me assustava. Mas, no fundo, pela primeira vez também me fazia sorrir. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que algo dentro de mim tinha mudado de lugar. Não era uma mudança calma, dessas que chegam devagar e quase passam despercebidas. Era uma mudança viva, inquieta, quente, como se uma parte do meu coração, que ficou anos adormecida por medo, tivesse finalmente aberto os olhos. Passei alguns segundos encarando o teto do quarto, tentando organizar a cabeça. A imagem de Caio voltava com uma facilidade irritante, o olhar dele na varanda, a forma cuidadosa como colocou o blazer nos meus ombros, o toque breve dos nossos dedos na despedida. E mais do que tudo, a maneira como ele me tratou pela primeira vez sem orgulho, sem máscara, sem me ferir para se defender de si mesmo. Aquilo mexeu comigo mais do que eu queria admitir. Levantei cedo, tomei banho e me arrumei para o trabalho com uma atenção que fazia tempo eu não tinha comigo mesma. Escolhi uma blusa de manga longa em tom creme, uma calça escura de alfaiataria e prendi o cabelo de um jeito simples, deixando algumas mechas soltas ao redor do rosto. Quando me olhei no espelho antes de sair, percebi que não era vaidade o que me guiava. Era outra coisa. Era a consciência dolorosa e bonita de que eu talvez fosse encontrar um homem que ainda tinha o poder de me fazer sentir vista. E isso, por mais perigoso que fosse, também tinha alguma doçura. O hotel estava movimentado desde cedo. Os hóspedes caminhavam pelo jardim, a equipe do restaurante corria com bandejas, as xícaras tilintavam no salão do café da manhã e a luz fria das montanhas deixava tudo mais nítido. Tentei me concentrar no trabalho. Conferi escalas, respondi mensagens, acompanhei uma entrega na cozinha, revisei o cronograma do evento, mas em cada tarefa havia um pequeno desvio no meu pensamento, uma expectativa silenciosa que eu não tinha coragem de chamar pelo nome. Eu só o vi quase no fim da manhã. Caio estava do lado de fora, próximo ao lago artificial do hotel, conversando ao telefone. Vestia uma camisa clara com as mangas dobradas até o antebraço, e o vento leve da manhã bagunçava um pouco o cabelo dele. Havia uma concentração séria no rosto, mas quando ele me viu atravessando a área externa com uma pasta nas mãos, tudo mudou. Não de forma exagerada. Foi um detalhe, um amolecimento no olhar, um foco imediato, um silêncio curto na conversa. Ele encerrou a ligação em poucos segundos. Eu deveria ter seguido sem parar. Tinha trabalho, tinha motivos, tinha a desculpa perfeita para continuar andando.
mas minhas pernas diminuíram o ritmo sozinhas, como se alguma parte de mim também estivesse cansada de fugir. Bom dia, ele disse, aproximando-se o suficiente para que a voz chegasse baixa, íntima, sem se tornar invasiva. Bom dia, respondi. Ficamos em silêncio por um momento, cercados pelo reflexo da água, pelo som distante de pássaros e pelo frio leve da manhã. Havia alguma coisa estranhamente pacífica naquele instante, e isso me desarmou mais do que a tensão dos encontros anteriores. Dormiu bem? Ele perguntou. A simplicidade da pergunta me pegou desprevenida. Depois de tudo, ouvir dele algo tão comum, tão humano, tão cuidadoso, fez meu peito apertar de um jeito manso. Mais ou menos, respondi com sinceridade. Ele assentiu, como se entendesse sem precisar que eu explicasse. Eu também não. Baixei os olhos por um segundo, e um calor silencioso subiu pelo meu rosto. Havia algo profundamente perigoso em saber que eu também ocupava o pensamento dele. Não por vaidade, mas porque isso dava corpo a uma ligação que eu passei anos fingindo que nunca existiu. Você devia estar cuidando do seu evento, eu falei, tentando recuperar algum equilíbrio. E você devia estar cuidando do hotel, ele rebateu num tom quase leve. Sem perceber, deixei escapar um pequeno sorriso. Foi rápido, mas ele viu. E o jeito como ele me olhou depois disso fez meu coração bater com mais força. Havia ternura naquele olhar, uma ternura madura, contida, como se ele tratasse aquele pequeno sorriso meu como um presente raro demais para ser desperdiçado. É bom ver você sorrir para mim, mesmo que por um segundo, ele disse. Desviei o rosto na mesma hora, sentindo a respiração mudar. Eu não estava pronta para esse tipo de honestidade, ainda mais porque ela me atingia num lugar que eu mantive protegido por anos. Não se acostume, murmurei. Eu não me acostumo com nada que venha de você, ele respondeu. Eu sinto. Aquela frase ficou entre nós, quente e silenciosa. Meu corpo inteiro percebeu. O vento parecia mais frio, o ar mais denso, a proximidade dele mais consciente. Eu segurei a pasta com mais força contra o peito, como se precisasse de algo concreto para não deixar meu coração escapar pela boca. Antes que eu conseguisse responder, uma funcionária me chamou do terraço, dizendo que havia uma dúvida sobre a disposição das mesas para o almoço especial. Agradeci internamente pela interrupção, embora uma parte de mim tenha sentido raiva por precisar sair daquele momento. Eu preciso ir, falei. Caio deu um passo para o lado, abrindo passagem. Eu sei. Passei por ele, mas ao cruzar, senti o perfume dele de novo, limpo, discreto, perigoso. Meu braço quase encostou no dele. Quase. E esse quase bastou para me deixar estremecida pelo resto da manhã. O dia seguiu cheio, mas não pesado. Havia algo diferente em mim. Uma espécie de agitação doce misturada com medo. Eu ainda lembrava da dor, da humilhação, de tudo o que ele tinha quebrado em mim. Só que agora havia também a lembrança de quem ele estava sendo no presente. Um homem mais quieto, mais consciente, mais verdadeiro. E isso me confundia. No fim da tarde, quando o céu começou a ganhar tons dourados e o frio voltou a descer pelas montanhas, a coordenadora do evento me pediu para acompanhar um pequeno grupo até a trilha curta da cachoeira, onde seria servido um café reservado para os convidados mais importantes. Era uma parte charmosa do hotel, cercada por árvores altas, pedra úmida e o som constante da água correndo. Eu gostava daquele lugar porque sempre me dava a sensação de estar distante do resto do mundo. Só não imaginei que Caio estaria no grupo. Assim que o vi se aproximando entre os outros convidados, senti o corpo inteiro reagir. Ele também me viu e bastou isso. Bastou aquele encontro silencioso de olhares para o caminho inteiro até a cachoeira ganhar uma tensão nova. Conduzi todos com profissionalismo. Falei sobre o trajeto. Avisei sobre o chão escorregadio. Pedi cuidado nas áreas mais úmidas. Mantive a voz firme, o rosto tranquilo, a postura impecável. Mas, por dentro, eu estava consciente demais dele. Do som dos passos dele atrás de mim. Da presença dele se aproximando sempre que a trilha afunilava. Do calor estranho que subia pela minha nuca cada vez que eu tinha certeza de que ele estava me olhando. Quando chegamos ao espaço da cachoeira, os outros convidados se espalharam entre as mesas baixas, as mantas e os cestos de café preparados pela equipe. Aproveitei o momento para conferir se tudo estava em ordem e me afastei um pouco para respirar, perto de uma área mais silenciosa, onde o som da água cobria parte das vozes. Foi ali que Caio me encontrou. Você sempre foge para os lugares mais bonitos,
Ele disse, parando ao meu lado. Não olhei para ele de imediato. Fiquei encarando a água cair entre as pedras, brilhando sob a luz do fim de tarde. Talvez eu só goste de lugares que não fazem perguntas. Ele soltou um ar leve pelo nariz sem humor, mas com uma delicadeza estranha. E eu sou a pergunta que você não consegue calar? Virei o rosto lentamente, e nossos olhos se encontraram com uma força que me deixou imóvel. O barulho da cachoeira parecia distante. O mundo inteiro parecia distante. Havia só nós dois. O ar frio, a água correndo e aquela tensão viva, crescente, madura demais para ser tratada como impulso passageiro. Você é a pergunta que chegou tarde demais, respondi. Caio sustentou meu olhar, e algo no rosto dele se partiu de forma silenciosa. Talvez, disse, aproximando-se um pouco, mas eu ainda estou aqui. Meu coração bateu forte, quente, descompassado. Ele estava perto o suficiente para que eu sentisse o calor do corpo dele, apesar do frio da serra. Perto o suficiente para que o perfume dele se misturasse ao cheiro úmido da água e da terra. Perto o suficiente para que eu percebesse o esforço que ele fazia para não tocar em mim sem permissão. E isso me abalou profundamente. Porque não havia violência naquele desejo. Não havia pressa. Não havia jogo. Havia contenção, respeito. E justamente por isso, cada segundo perto dele parecia mais intenso, mais perigoso, mais difícil de ignorar. Você sabe o quanto isso é injusto? Perguntei com a voz baixa. Sei. Você sabe o quanto eu lutei para não sentir nada de novo? Sei. E mesmo assim fica me olhando desse jeito. Caio respirou fundo, e o olhar dele desceu até minha boca antes de voltar para meus olhos. Porque eu passei tempo demais fingindo que não sentia. Não vou mentir para você outra vez. A resposta desceu por mim como fogo lento. Meu corpo inteiro ficou alerta. Eu podia sentir o ar entrando curto, a pele mais sensível, o coração pedindo uma coragem que minha razão ainda não sabia se queria dar. Dei um pequeno passo para trás, mais por medo do que por rejeição, mas meu calcanhar encontrou uma pedra úmida. Tudo aconteceu rápido. Perdi o equilíbrio por um instante, e antes que eu caísse, Caio segurou minha cintura. O toque foi firme, imediato, protetor e devastador. Meu corpo inteiro reagiu à pressão das mãos dele sobre mim. Não havia vulgaridade naquele gesto. Havia calor, cuidado, força. O tipo de toque que atravessa a pele e encontra direto a parte mais sensível da alma. Minhas mãos se apoiaram nos ombros dele por reflexo, e por um segundo longo demais, ficamos colados pela necessidade do equilíbrio e por algo muito mais profundo do que isso. O rosto dele ficou perto do meu, perto demais. Eu sentia a respiração dele. Via o movimento leve do peito sob a camisa. Via a luta nos olhos dele entre me soltar e me puxar ainda mais para perto. E pela primeira vez, a mesma luta existia em mim. Lívia, ele sussurrou. Meu nome na boca dele, naquele momento, soou como carícia. Eu deveria me afastar, deveria recuperar a postura, agradecer friamente e voltar para os convidados. Era isso que faria sentido. Era isso que me protegeria. Mas meu coração, naquela noite, quase escolheu por mim. E o que mais me assustou foi perceber que, se Caio diminuísse mais 1 centímetro daquela distância, eu talvez não tivesse forças para fugir. Por alguns segundos, o mundo inteiro pareceu parar ao redor de nós. As mãos de Caio ainda estavam firmes na minha cintura, segurando meu corpo com cuidado, como se ele soubesse que não era apenas meu equilíbrio que estava em risco naquele instante. O som da cachoeira seguia constante, a água caindo sobre as pedras com aquela força calma que a natureza tem. Mas dentro de mim, tudo era desordem. Meu coração batia tão forte que doía. Minha respiração vinha curta. E o calor das mãos dele atravessava o tecido da minha roupa, como se não houvesse nenhuma barreira entre nós. Eu continuava apoiada nos ombros dele. Não por falta de consciência, não por distração. Eu sabia exatamente onde minhas mãos estavam. Sabia que o rosto dele estava perto demais do meu. Sabia que bastava um pequeno movimento para mudar tudo. E era justamente isso que me deixava sem ar. Os olhos de Caio foram até minha boca de novo, devagar, como se ele lutasse contra a própria vontade. Depois voltaram para os meus com uma intensidade tão viva que eu senti um arrepio quente percorrer a nuca e descer pelas costas. Você está bem? Ele perguntou. Mas a voz saiu baixa demais, rouca demais, carregada demais para soar apenas como preocupação. Eu tentei responder,
mas minha garganta estava seca. Levei 1 segundo a mais do que deveria para encontrar a voz. Estou, consegui dizer. Mas eu não estava. Ou talvez estivesse pela primeira vez em muito tempo, e era isso que me assustava, porque havia alguma coisa brutalmente verdadeira naquele contato. Não era um impulso vazio, não era um jogo de sedução. Era o encontro de duas pessoas que carregavam anos de silêncio, culpa, desejo contido e perguntas nunca respondidas. Tudo isso pulsava no espaço apertado entre nossos corpos. Caio percebeu que eu já tinha recuperado o equilíbrio, mas não me soltou de imediato. E eu também não me afastei. Foi um daqueles instantes pequenos que mudam alguma coisa para sempre. Ele respirou fundo, como se estivesse tentando se controlar. Se eu ficar mais 1 segundo assim, vou fazer besteira, murmurou. A sinceridade daquela frase me atravessou de um jeito perigoso. Não havia arrogância, não havia provocação, havia luta. Uma luta real para não ultrapassar um limite que eu ainda não sabia se queria manter. Levantei o rosto mais um pouco e senti o coração falhar. Talvez a gente já tenha passado da fase das besteiras, respondi antes que pudesse pensar melhor. Os olhos dele se fecharam por um instante, como se minhas palavras tivessem atingido exatamente o ponto mais sensível. Quando tornou a me olhar, havia ali uma mistura tão intensa de desejo e cuidado que minhas pernas quase perderam a firmeza outra vez. Não brinca com isso, ele falou quase num sussurro. Eu não tenho mais força para fingir que você não mexe comigo. Meu corpo inteiro reagiu. Senti o calor subir pelo peito, pela garganta, pelo rosto. Não era vergonha, era outra coisa. Era a sensação quase insuportável de estar sendo desejada de verdade por alguém que conhecia a minha dor. E mesmo assim, continuava ali, me olhando como se eu fosse a coisa mais delicada e mais perigosa que ele já tocou. Aos poucos, meus dedos apertaram levemente os ombros dele. Foi um gesto involuntário, mas suficiente para escurecer ainda mais o olhar de Caio. A distância entre nossos rostos diminuiu um pouco. Não sei se fui eu, se foi ele ou se foi apenas aquele tipo de aproximação que acontece quando duas pessoas param de lutar contra o que sentem por 1 segundo curto demais. Eu conseguia sentir a respiração dele na minha pele. Fechei os olhos por um instante. Só um instante. E nesse pequeno escuro tudo ficou ainda mais forte. O cheiro dele, o calor do corpo, o toque firme na minha cintura, a memória de tudo o que já tinha doído, a possibilidade de tudo o que ainda podia nascer. Mas então ouvi vozes vindas da trilha, convidados se aproximando. Abri os olhos imediatamente e o feitiço se rompeu. Caio me soltou na mesma hora, recuando um passo. Eu também me afastei, respirando fundo, tentando recuperar algum tipo de compostura. Meu coração ainda parecia querer saltar do peito e minhas mãos tremiam de um jeito discreto, mas impossível de ignorar. 2 homens surgiram perto da área das mesas, conversando e rindo, sem perceber o que quase havia acontecido ali. A presença deles trouxe de volta a realidade, o hotel, o evento, as pessoas, o mundo fora daquela bolha perigosa em que eu e Caio tínhamos acabado de entrar. Passei a mão no cabelo tentando esconder o abalo. Eu preciso voltar, falei com a voz mais baixa do que pretendia. Caio assentiu devagar, mas continuou me olhando como se ainda houvesse palavras demais presas na garganta dele. Levia, o jeito como ele disse meu nome me fez parar. Não vou te pressionar, falou, mas também não vou fingir que isso não aconteceu. Engoli em seco e o encarei. Nem eu sei o que aconteceu, respondi. Eu sei, ele disse sem desviar o olhar. A gente quase deixou o coração escolher. A frase ficou comigo pelo resto do dia. Voltei para o trabalho, como quem tenta atravessar um rio carregando fogo por dentro. Falei com os hóspedes, sorri quando precisei, organizei o encerramento do café à beira da cachoeira, acompanhei a volta do grupo, resolvi uma troca de quartos e revisei com a equipe os preparativos do jantar de despedida do evento. Por fora, eu funcionava. Por dentro, eu revivia. Revivia o toque. O calor das mãos dele na minha cintura, a forma como ele lutou para não me beijar, a forma como eu lutei tão pouco para impedir. Aquilo me deixou atordoada, porque eu sabia que o problema não era mais só o passado, não era mais apenas a dor da humilhação ou a necessidade de respostas. Agora existia outra coisa, maior e mais difícil de controlar, a certeza de que ainda havia entre nós uma força viva, poderosa e perigosamente bonita. Quando consegui um momento sozinha, fui até a pequena lavanderia dos funcionários só para respirar. Encostei as mãos na bancada e fechei os olhos.
Meu coração ainda estava acelerado, e a memória daquele quase beijo parecia ter ficado gravada em cada parte do meu corpo. Foi então que ouvi a voz de Helena, minha colega de trabalho, e uma das poucas pessoas ali com quem eu tinha alguma amizade. Você está pálida. Aconteceu alguma coisa? Abri os olhos rápido demais e tentei parecer normal. Só estou cansada. Ela me observou por alguns segundos, claramente sem acreditar. Cansada ou mexida? Suspirei. Helena sempre percebia mais do que eu queria mostrar. Mexida, confessei por fim em voz baixa. Ela cruzou os braços encostando na porta. É por causa daquele homem do evento? Levantei o olhar imediatamente. Está tão óbvio assim? Para quem presta atenção está. Ela fez uma pausa. Ele olha para você como se o resto do lugar desaparecesse. Meu peito apertou de novo. Agora de outro jeito. Isso não muda o que ele fez. Eu não disse que muda, respondeu com cuidado. Mas às vezes o jeito que alguém olha revela o tamanho do arrependimento. Fiquei em silêncio. Eu não queria conversar sobre aquilo. E ao mesmo tempo, talvez precisasse ouvir outra voz para não me perder dentro da minha própria confusão. Ele me machucou muito, falei. Mais do que eu deveria ter permitido. Helena se aproximou um pouco, sem invadir meu espaço. E agora? Demorei a responder. Agora ele me faz sentir coisas que eu lutei muito para esquecer. Ela assentiu devagar, como se já esperasse por isso. Então tenha cuidado com duas coisas, disse. Com a dor antiga e com a vontade nova. As duas podem confundir. As palavras dela ficaram ecoando em mim depois que saiu. No início da noite, o hotel estava ainda mais bonito. O jantar de despedida seria no salão principal, com música ao vivo, luz baixa e um clima elegante que combinava com o frio crescente da serra. Eu me arrumei no alojamento com mais calma do que o normal. Passei um perfume leve, refiz o cabelo e troquei a roupa de serviço por uma versão mais alinhada do uniforme, já que estaria circulando entre os convidados importantes. Quando me olhei no espelho, senti um aperto no peito. Não porque eu estivesse especialmente bonita, mas porque fazia muito tempo que eu não me preparava com a consciência silenciosa de que alguém poderia realmente me ver. Ao chegar ao salão, meu coração falhou no mesmo instante. Caio já estava lá. Ele usava terno escuro, sem gravata, com a camisa levemente aberta no colarinho. Estava apoiado perto de uma das janelas, conversando com dois homens. Mas, no momento em que entrei, ele me viu. E isso bastou. O resto da conversa perdeu importância para ele de um jeito tão claro que eu senti o rosto aquecer. O olhar dele percorreu meu rosto, meu cabelo, a linha dos meus ombros, e parou nos meus olhos com uma intensidade calma e devastadora. Não havia pressa, não havia vulgaridade. Era admiração, era desejo filtrado por respeito. Era um tipo de atenção que não expunha, mas envolvia. E eu soube, naquele instante, que o quase beijo na cachoeira não tinha sido um acidente isolado. Tinha sido o começo de alguma coisa. Passei o início do jantar evitando ficar perto demais. Mas era inútil. Toda vez que eu cruzava o salão, sentia o olhar de Caio me acompanhando. Toda vez que ele passava por algum corredor lateral, o ar parecia mudar de temperatura. E em cada encontro breve de olhos, havia uma pergunta silenciosa entre nós. Até quando vamos conseguir parar antes do ponto sem volta? No fim da noite, quando a música ficou mais baixa e os convidados começaram a se dispersar, precisei ir até a adega do hotel, buscar uma garrafa especial pedida por um dos organizadores. A adega ficava num corredor mais reservado, longe do movimento principal. Desci sozinha, ou achei que fosse sozinha. Quando cheguei à porta de madeira escura e toquei na maçaneta, ouvi passos atrás de mim. Antes mesmo de me virar, meu corpo soube quem era. Caio. Meu coração bateu forte, quente, inevitável. Eu me virei devagar. Ele parou a poucos passos, o rosto sério, o olhar carregado da mesma tensão que vinha nos consumindo desde a cachoeira. Você está me seguindo? Perguntei, tentando manter a firmeza. Talvez, respondeu. Ou talvez eu só esteja cansado de deixar você escapar quando a verdade está tão perto. Adega atrás de mim, o corredor vazio, o silêncio denso, o olhar dele queimando sobre mim. E naquele instante, eu entendi uma coisa com clareza. O nosso quase beijo tinha mudado tudo. Porque dali em diante, seria cada vez mais difícil fingir que ainda dava para voltar atrás. Fiquei parada diante da porta da adega, com a mão ainda na maçaneta, e o coração batendo de um jeito descompassado, como se meu próprio corpo já soubesse que aquele momento seria decisivo. O corredor estava silencioso,
iluminado por luzes baixas nas paredes de pedra, e o som distante da música do salão chegava até ali como um eco abafado. Era como se o hotel inteiro tivesse se afastado de nós outra vez, deixando apenas aquele espaço estreito, a respiração presa entre nós e todas as palavras que ainda não tinham sido ditas. Caio parou a poucos passos de mim. Não se aproximou de imediato, não fez nenhum gesto brusco, apenas ficou ali me olhando com aquela intensidade firme que vinha me desmontando aos poucos desde o primeiro reencontro. Eu sabia que deveria sair dali, entrar na adega, pegar a garrafa, voltar ao salão e deixar tudo no lugar seguro daquilo que ainda podia ser evitado. Mas já não havia nada seguro entre nós. Você não devia ter vindo, eu disse, tentando manter a voz firme. Ele inclinou levemente a cabeça, sem desviar os olhos de mim. Eu sei. Então, por que veio? A resposta não demorou. Porque está ficando impossível continuar fingindo que eu consigo te ver de perto e agir como se nada estivesse acontecendo. A sinceridade dele caiu entre nós como uma chama baixa e contínua. Não era uma frase bonita para impressionar. Era uma verdade cansada de ser contida. E justamente por isso, me atingiu mais fundo. Soltei devagar a maçaneta e me virei por completo para encará-lo. Você fala como se fosse simples, murmurei. Como se sentir ainda bastasse para apagar tudo. Eu nunca disse que apaga, respondeu. Só estou dizendo que não morreu. Meu peito apertou de novo, porque era isso que mais me assustava. A dor não tinha apagado o sentimento. O tempo não tinha apagado. A distância não tinha apagado. E agora, cada vez que eu olhava para ele, essa verdade ficava mais difícil de negar. Cruzei os braços tentando me proteger. Você sabe qual é a pior parte disso tudo, Caio? Ele ficou em silêncio, esperando. A pior parte é perceber que eu passei anos tentando te esquecer. E no fundo, nunca consegui apagar completamente o jeito como me sentia perto de você. Vi o rosto dele mudar. Não com satisfação, não com orgulho. Foi outra coisa. Um misto de alívio e dor. Como se ouvir aquilo realizasse um desejo antigo, mas ao mesmo tempo trouxesse o peso do tempo perdido. Eu também nunca consegui, ele disse baixinho. A voz dele parecia mais grave naquele corredor, mais íntima, mais perigosa. O ar entre nós ficou pesado, quente de um jeito estranho, embora o lugar estivesse fresco por causa das paredes de pedra. Desviei os olhos por um segundo, respirando fundo. Só isso não facilita nada, falei. Eu sei. Na verdade, piora. Também sei. A maneira como ele aceitava cada golpe sem se defender começou a mexer comigo de um jeito novo. Durante anos, eu construí dentro de mim a imagem de um homem arrogante, cruel, incapaz de sentir de verdade as consequências do que fez. Só que o homem diante de mim agora não parecia se proteger. Ele parecia pela primeira vez disposto a ficar exposto. E talvez fosse justamente isso que tornava tudo ainda mais difícil. Por que você não me deixou em paz? Perguntei, sentindo a garganta apertar. Depois da faculdade, depois de tudo, por que não me deixou virar apenas uma lembrança ruim? Caio respirou fundo antes de responder. Passou a mão pelo maxilar, como se tentasse organizar algo dentro de si. Porque você nunca foi uma lembrança ruim para mim, disse. Você foi a lembrança mais forte que eu tive, a mais bonita e a mais dolorosa. Fechei os olhos por um instante. Aquilo doía porque era bonito. E era bonito porque parecia real. Algumas verdades chegam tarde demais, mas ainda assim, tem força para atravessar tudo. Quando abri os olhos, ele tinha dado um passo à frente. A distância entre nós ficou menor, suficiente para que eu percebesse o perfume dele de forma mais nítida, misturado ao cheiro amadeirado da adega e ao frio leve do corredor. Meu coração reagiu no mesmo instante. Era quase revoltante como meu corpo reconhecia o dele com tanta facilidade. Lívia, ele chamou baixo. Meu nome na boca dele parecia sempre carregar mais do que som. Parecia memória, desejo, arrependimento, vontade. Não faz isso, murmurei, embora não soubesse ao certo se eu pedia que ele não se aproximasse ou que não me olhasse daquele jeito. Fazer o quê? Me olhar como se eu ainda fosse importante. Ele não hesitou. Por que você é? A resposta me desmontou. Meu peito subiu devagar, e por um momento senti os olhos arderem, não de tristeza apenas, mas de cansaço. Eu estava cansada de resistir sozinha, cansada de sustentar uma muralha, enquanto a verdade batia por dentro querendo respirar. Caio percebeu a mudança no meu rosto, e se aproximou mais um passo, com cuidado.
Agora estávamos perto o bastante para eu notar o calor que vinha do corpo dele, perto o bastante para que o silêncio entre nós já não fosse distância, mas uma forma de toque. Eu machuquei você, ele disse a voz baixa, rouca, honesta. E não existe um dia em que eu não pense nisso, mas se ainda houver qualquer espaço em você para me enxergar além daquele erro, eu juro que passo o resto da vida tentando merecer. As palavras dele ficaram suspensas no ar. Passei a língua nos lábios sem perceber, e os olhos dele acompanharam o movimento. Foi rápido, mas eu vi, e esse pequeno gesto reacendeu de forma imediata tudo aquilo que estava pulsando entre nós havia dias. A tensão, o desejo contido, a vontade de encostar sem destruir, de sentir sem fugir. Meu corpo inteiro parecia consciente demais da presença dele. Você não devia prometer coisas assim, falei, quase num sussurro. Por quê? Porque eu posso acreditar. Ele me olhou com uma ternura tão funda que meu coração perdeu o ritmo por um instante. Então acredita no que eu fizer, respondeu. Não só no que eu disser. Aquela frase me atingiu em cheio, porque era isso que eu precisava ouvir. Não palavras apenas, não confissões bonitas, mas constância, presença, verdade sustentada no tempo. Sem pensar muito, talvez movida pelo excesso de tudo, dei um passo na direção dele. Foi pequeno, mas suficiente. Os olhos dele escureceram no mesmo instante, e eu senti o ar mudar entre nós. Caio não tocou em mim, não por falta de vontade. Eu via a vontade inteira no jeito como ele respirava, no cuidado quase rígido dos ombros, no esforço de manter as mãos imóveis ao lado do corpo. E aquele autocontrole, em vez de me tranquilizar, só me deixava ainda mais consciente do quanto nós dois estávamos no limite. Você continua se segurando, eu disse. Ele soltou um ar breve, quase sem humor. Você não tem ideia do quanto. Talvez eu tenha. O olhar dele prendeu no meu de um jeito que me tirou o resto da firmeza. Eu não sei quem se moveu primeiro. Talvez nenhum dos dois tenha decidido de verdade. Talvez tenha sido apenas a soma de dias de tensão, anos de silêncio e um sentimento que já estava cansado de ser exilado. Só sei que, de repente, estávamos perto demais. Perto a ponto de eu sentir a respiração dele tocar meu rosto. Perto a ponto de o meu corpo inteiro entrar em alerta. Não por medo, mas por antecipação. Caio ergueu a mão devagar. Parou a poucos centímetros do meu rosto, como se me pedisse permissão sem usar palavras. Eu não recuei. Os dedos dele tocaram uma mecha do meu cabelo e a colocaram delicadamente atrás da minha orelha. O gesto foi leve, quase reverente, e ainda assim, o impacto foi devastador. Um arrepio quente percorreu minha pele inteira, e por um segundo eu precisei fechar os olhos só para suportar o excesso daquilo. Quando voltei a olhá-lo, ele estava ainda mais perto. Você faz ideia do que está fazendo comigo? Ele perguntou. Minha voz saiu baixa, falha, sincera. Não, mas sei o que você está fazendo comigo. O maxilar dele enrijeceu de leve. Eu podia ver a luta, a contenção, a vontade. Então Caio encostou a testa na minha. Foi só isso. Nada além disso. Mas aquele gesto teve uma força tão íntima, tão carregada de sentimento, que me deixou sem ar. Fechei os olhos imediatamente e senti a respiração dele misturada à minha. O mundo inteiro sumiu. Não havia mais hotel, evento, passado, corredor. Só aquele encontro silencioso entre duas pessoas que tinham sofrido demais e ainda assim continuavam ali, tremendo por dentro, diante da possibilidade de se permitirem outra vez. Minhas mãos, que até então estavam imóveis, subiram devagar até o peito dele. Não o empurrei, não o afastei. Apenas toquei a camisa escura, sentindo o calor do corpo por baixo do tecido, a respiração funda, o coração acelerado tanto quanto o meu. Caio soltou um suspiro baixo. Lívia, havia tanta coisa no meu nome dito daquele jeito que eu achei que fosse desabar. Por favor, ele murmurou ainda com a testa encostada na minha. Me diz para parar se for isso que você quer. Mas essa era justamente a tragédia. Eu já não sabia se queria que ele parasse. Abri os olhos devagar e ele fez o mesmo. Ficamos presos um no olhar do outro por longos segundos. O tipo de segundo que muda uma vida inteira. Eu via o desejo nos olhos dele, mas também via cuidado, via respeito, via algo que era mais profundo do que simples atração. E talvez tenha sido isso que me deu coragem para fazer o que fiz em seguida. Levei uma das mãos ao rosto dele. Toquei de leve. Foi a primeira vez que fiz isso. Senti a pele quente, a linha firme do maxilar,
a barba curta arranhando suavemente a ponta dos meus dedos. Caio fechou os olhos por um instante ao sentir meu toque, como se aquele gesto pequeno significasse mais do que qualquer beijo que ele já tivesse recebido. Quando me olhou de novo, havia algo quase quebrado e inteiro ao mesmo tempo no rosto dele. Eu odiei você por muito tempo, falei baixo, mas acho que odiei mais o fato de ainda sentir sua falta. A verdade saiu sem defesa, sem filtro, sem armadura. Caio levou a mão à minha cintura, desta vez de forma lenta, visível, me dando tempo para recuar. Eu não recuei. O toque foi firme e quente, mas cuidadoso, como se ele me segurasse não para me prender, mas para me lembrar que eu não estava sozinha naquela vertigem. Eu senti sua falta todos os dias, ele confessou, mesmo quando sabia que não tinha o direito. As lágrimas ameaçaram vir, mas dessa vez não eram apenas de dor, eram de alívio, de exaustão, de uma verdade enfim reconhecida. Ficamos ali por mais alguns instantes, muito perto, respirando o mesmo ar, sentindo o mesmo abalo. E então eu entendi uma coisa com uma clareza impossível de ignorar. O passado ainda doía, mas já não tinha a mesma força, porque pela primeira vez ele não estava sozinho entre nós. Agora havia também coragem, havia verdade, havia escolha, e acima de tudo, havia amor suficiente para fazer o passado começar a perder espaço. Quando finalmente me afastei um pouco, ainda com a mão no rosto dele, Caio me olhou como se eu fosse uma resposta que ele esperou por anos. E pela primeira vez eu não desviei, porque naquela noite, naquele corredor silencioso, eu soube que a parte mais difícil já tinha acontecido. Eu tinha parado de fugir. Depois daquele momento no corredor da adega, eu voltei para o salão com as pernas estranhamente leves e o coração pesado de um jeito bonito e assustador ao mesmo tempo. Era como se alguma coisa dentro de mim tivesse finalmente parado de lutar contra a própria verdade. Eu ainda sentia medo, ainda lembrava da dor, ainda existiam cicatrizes abertas demais para serem ignoradas. Mas pela primeira vez, tudo isso já não era suficiente para me fazer correr. Eu estava mudando, e talvez o mais difícil de aceitar fosse que essa mudança não tinha começado por causa de uma grande promessa ou de um gesto exagerado. Ela tinha começado em pequenos instantes, no cuidado com que Caio me olhava, na forma como ele esperava minha reação sem me pressionar, no jeito como ele parecia disposto a suportar a minha dor, sem tentar diminuí-la. Quando entrei no salão, o jantar já se aproximava do fim. Alguns convidados conversavam em grupos menores, outros já se despediam. A música ao vivo continuava suave ao fundo, e as luzes baixas deixavam tudo mais íntimo. Tentei retomar a postura profissional, mas meu corpo ainda carregava a memória daquele corredor. O calor da mão dele na minha cintura, a testa encostada na minha, o modo como a minha própria mão tocou o rosto dele como se tivesse esperado anos para fazer aquilo. Eu não sabia exatamente o que fazer com tanta emoção junta. Passei os minutos seguintes ajudando a equipe no encerramento do serviço, mas em vários momentos senti os olhos de Caio sobre mim. Não era imaginação. Toda vez que eu levantava o rosto, ele estava me observando de longe, sem invadir, sem chamar atenção, mas com uma intensidade tranquila que me deixava sem defesa. Era diferente agora. Não havia mais apenas tensão. Havia uma espécie de reconhecimento mútuo, como se os dois finalmente soubessem que estavam atravessando a mesma tempestade. Quando o último convidado saiu do salão, senti um cansaço grande cair sobre meus ombros. Não era o cansaço do trabalho, era emocional, como se eu tivesse passado o dia inteiro segurando uma barragem prestes a romper. Helena se aproximou enquanto eu recolhia alguns papéis sobre uma mesa lateral. Você está com uma cara diferente, ela disse em tom baixo. Tentei disfarçar. Diferente como? Ela me observou por 2 segundos, antes de responder, como quem chorou por dentro e sorriu ao mesmo tempo. Soltei um ar curto, quase um riso sem força. Talvez seja exatamente isso. Helena não insistiu. Apenas tocou meu braço de leve, com carinho, e falou algo que ficou comigo. Às vezes a parte mais difícil não é perdoar o outro, é permitir que a gente volte a sentir sem culpa. Depois que ela saiu, fiquei parada por um instante, absorvendo aquelas palavras. Sentir sem culpa. Talvez esse fosse o ponto. Durante anos, tudo o que envolvia Caio em mim vinha acompanhado de vergonha, raiva e negação, como se qualquer resquício de sentimento fosse uma traição à dor que ele me causou. Mas agora as coisas pareciam mais complexas.
mais adultas, mais verdadeiras. Eu já não era a menina que saiu da festa humilhada. Eu era uma mulher que conhecia a própria força e, justamente por isso, podia escolher com mais consciência. Quando terminei minhas tarefas, fui para a área externa do hotel em busca de um pouco de ar. A madrugada começava a se instalar nas montanhas, e o frio era mais intenso do que nas noites anteriores. O céu estava limpo, cheio de estrelas, e a neblina tinha recuado, deixando o jardim iluminado pela lua e pelos postes baixos espalhados entre os caminhos de pedra. O silêncio daquele lugar sempre me acalmava. Naquela noite, porém, ele apenas me deixava mais consciente de mim mesma. Caminhei devagar até um banco de madeira próximo ao Jardim das Hortênsias e me sentei por alguns minutos, abraçando os próprios braços para afastar o frio. Eu precisava pensar. Precisava colocar alguma ordem dentro de tudo o que estava sentindo. Mas quanto mais eu tentava organizar, mais percebia que certas coisas não se deixam encaixar em lógica. Elas apenas crescem, pedem nome e exigem coragem. Ouvi passos atrás de mim. Nem precisei olhar para saber quem era. Caio parou ao lado do banco, a poucos metros, como se me desse espaço para decidir se queria a presença dele ali ou não. Esse cuidado me comoveu antes mesmo de qualquer palavra. "Posso sentar?" perguntou. Levantei os olhos para ele. A luz suave da noite desenhava o rosto dele com uma tranquilidade quase injusta. A camisa escura estava levemente desalinhada do longo dia, e havia cansaço no olhar, mas também uma delicadeza firme que eu já não conseguia ignorar. "Pode", respondi. Ele se sentou ao meu lado, deixando uma distância respeitosa entre nós. Nenhum dos dois falou de imediato. O silêncio não era desconfortável, era cheio, vivo, carregado de tudo o que já tinha sido dito e do muito que ainda faltava dizer. Depois de alguns segundos, Caio respirou fundo. Eu fiquei pensando no que aconteceu no corredor. Olhei para frente, para o jardim, sem encará-lo diretamente. "Eu também." "E?" A pergunta veio simples, mas o tom dele era cuidadoso, como se estivesse pisando em terreno sensível. "Eu percebi que não dá mais para fingir que nada está acontecendo", respondi. Ao meu lado, ele ficou em silêncio por um instante. Quando falou de novo, a voz saiu ainda mais baixa. "Obrigado por não fingir." Virei o rosto para ele. Havia tanta sinceridade naquela frase que senti o peito apertar. "Não agradece ainda", falei. "Ser honesta não significa que eu esteja pronta." "Pronta para quê?" Demorei um pouco para responder. "Para confiar. Para me entregar ao que sinto. Para acreditar que isso não vai me machucar de novo." Caio abaixou os olhos por um segundo, como se aceitasse o peso exato das minhas palavras. "Você tem razão", disse. "Eu não posso querer que você pule por cima da dor só porque eu finalmente criei coragem de dizer a verdade." A forma como ele entendia, sem se defender, me fazia baixar a guarda mais do que qualquer insistência faria. "O problema", continuei, "é que quando estou perto de você, meu coração parece esquecer tudo o que minha cabeça passou anos tentando ensinar." Ele soltou um ar baixo, quase triste, e um pequeno sorriso sem alegria apareceu no canto da boca. "O meu faz a mesma coisa." Aquela confissão simples me atravessou com força, porque ali não havia jogo, não havia conquista. Havia dois adultos exaustos de carregar silêncio demais. O vento da madrugada passou pelo jardim e me fez estremecer. Caio percebeu na mesma hora. Tirou o casaco escuro e colocou sobre meus ombros sem pedir nada em troca. O gesto foi natural, silencioso, e isso me atingiu mais fundo do que eu gostaria. Havia cuidado ali, um cuidado maduro sem espetáculo. Segurei o casaco perto do peito e respirei o perfume dele, sentindo o corpo inteiro reagir com uma familiaridade que parecia injusta. "Você sempre me desarma quando faz isso", murmurei. Ele me olhou com atenção. "Fazer o quê?" "Me tratar com cuidado." Caio sustentou meu olhar, e havia alguma coisa quase dolorosa na expressão dele. "Talvez porque eu passei tempo demais te tratando da pior maneira possível." Meu coração se apertou, mas dessa vez sem a mesma raiva de antes. Havia tristeza, sim, mas havia também a sensação profunda de que ele realmente entendia o dano que causou. E isso, de algum modo, começava a reconstruir algo dentro de mim. "Eu queria te odiar mais", confessei. Ele não desviou. "E eu queria ter te dado motivos para me lembrar sem dor." A sinceridade dele me deixou sem resposta. Desviei o rosto, sentindo os olhos arderem um pouco, e fiquei observando o céu. Depois de um momento, falei baixinho. "Na universidade, depois daquela festa, eu passei meses tentando entender o que tinha feito de errado.
Caio ficou completamente imóvel ao meu lado. Eu revivi aquela noite tantas vezes na cabeça, continuei. Pensava se sorri demais, se fui ingênua demais, se me arrumei como quem queria chamar atenção, se li sinais que nunca existiram. Aquilo mexeu com uma parte minha que já era insegura. Não foi só humilhação. Foi como se eu tivesse perdido o direito de acreditar em mim. Quando terminei, o silêncio caiu pesado entre nós. Caio passou a mão pelo rosto, como se sentisse fisicamente o golpe das minhas palavras. Você não fez nada errado, disse com a voz baixa e firme. Nada, o erro foi meu, a covardia foi minha, a crueldade foi minha. Você não precisa carregar nenhuma parte da culpa por aquilo. Fechei os olhos por um instante. Talvez eu tivesse esperado anos para ouvir exatamente isso. Não uma desculpa vaga, não uma justificativa, mas uma responsabilidade assumida sem desvio. E ouvir aquilo não apagou o passado. Só que aliviou um peso que eu nem percebia mais o quanto carregava. Quando voltei a abrir os olhos, encontrei Caio me olhando, como se cada palavra minha tivesse ficado gravada nele. Eu não quero te pedir perdão do jeito errado, ele disse. Não quero transformar isso numa cena bonita só para aliviar minha consciência. Eu só quero que você saiba que, se houver qualquer caminho possível para nós, eu estou disposto a andar por ele no tempo que você precisar. Senti algo dentro de mim ceder de forma definitiva. Não era rendição cega, não era esquecimento, era escolha começando a nascer. Virei-me um pouco mais para ele no banco, diminuindo a distância. Caio percebeu no mesmo instante, mas permaneceu quieto, me deixando conduzir aquele pequeno movimento. E se eu ainda estiver com medo? Perguntei. Eu fico mesmo assim. E se eu demorar? Eu espero. E se eu me afastar de novo? Os olhos dele ficaram mais profundos. Eu respeito, mas não deixo de sentir. A resposta me desmontou por completo. Sem pensar muito, deixei minha mão sobre o banco entre nós. Não toquei a dele diretamente. Apenas deixei ali, perto o bastante para que ele entendesse que eu não estava mais erguendo um muro. Caio olhou para minha mão por um segundo, depois para meu rosto, como se me pedisse permissão pela última vez naquela noite. Eu não disse nada. Não precisei. Ele aproximou a mão devagar e tocou meus dedos com uma leveza quase reverente. O contato foi mínimo, mas suficiente para fazer meu coração disparar. Nossos dedos se encaixaram aos poucos, como se também estivessem aprendendo a confiar. E naquele gesto simples, havia mais emoção do que em qualquer abraço apressado ou qualquer palavra bonita demais. Ficamos assim, de mãos dadas, olhando a noite silenciosa diante de nós. Eu sentia o calor da pele dele. Sentia a firmeza suave com que segurava minha mão. Sentia meu próprio corpo relaxando aos poucos, como se, pela primeira vez, o amor deixasse de ser ameaça e começasse a parecer abrigo. Depois de alguns minutos, falei sem tirar os olhos do jardim. Eu ainda não sei o que vai acontecer com a gente. Nem eu, ele respondeu. Mas sei de uma coisa. Ele apertou meus dedos de leve, esperando. Eu não quero mais fugir do que sinto. Ao meu lado, Caio respirou fundo, como se aquela frase tivesse atravessado diretamente o lugar mais sensível dele. Virou o rosto para mim e eu fiz o mesmo. Nossos olhos se encontraram sob a luz silenciosa da madrugada. E naquele instante, eu soube que a verdade entre nós tinha deixado de ser apenas confissão. Ela tinha se transformado em escolha. Depois daquela madrugada no jardim, de mãos dadas sob o frio da serra, e com a sensação nítida de que alguma coisa entre nós tinha deixado de ser apenas dor para se transformar em possibilidade, eu não consegui dormir direito. Não por angústia, como nas noites anteriores. Era outra coisa. Meu coração estava desperto demais, como se, depois de tantos anos, finalmente tivesse recebido permissão para sentir sem vergonha. Eu me deitei, fechei os olhos, tentei repousar, mas a memória voltava em pequenos detalhes. O calor da mão de Caio segurando a minha com cuidado. A firmeza tranquila da voz dele quando disse que esperaria o tempo que fosse preciso. O jeito como ele me olhou depois que eu admiti que não queria mais fugir do que sentia. Aquilo ficou em mim como luz. Ao amanhecer, levantei antes do despertador. Abri a janela do quarto e deixei o ar frio entrar devagar. As montanhas ainda estavam cobertas por uma névoa leve e o silêncio da manhã parecia tocar fundo em alguma parte calma de mim. Pela primeira vez desde o reencontro, eu não senti só medo ao pensar nele. Senti também uma espécie de paz insegura, como quem ainda pisa devagar, mas já não quer mais voltar atrás. Eu me arrumei para o trabalho com o coração mais leve.
embora ainda inquieto. Sabia que o evento acabaria naquele dia. Sabia que Caio provavelmente iria embora até o fim da tarde. E essa consciência me trouxe um aperto inesperado, porque agora a dor já não era só a do passado. Havia também a ameaça de uma nova ausência, e eu não estava preparada para vê-lo partir justamente quando tudo dentro de mim começava a se abrir. No hotel, a movimentação da despedida tomou conta de tudo. Funcionários indo e vindo, hóspedes fechando contas, malas sendo levadas, carros posicionados na entrada principal. Tentei me concentrar no encerramento da programação, nas conferências finais, nos relatórios e nos pequenos problemas de última hora. Mas por trás de cada gesto, havia uma pergunta me acompanhando sem descanso. O que aconteceria com nós dois quando aquele encontro deixasse de ser acaso e precisasse virar escolha de verdade? Foi perto do meio da manhã que o vi. Caio estava sozinho na varanda principal, com um café nas mãos e o olhar perdido na paisagem. Havia algo diferente nele, uma quietude mais funda, como se também estivesse sentindo o peso daquele último dia. Fiquei parada alguns segundos antes de me aproximar, observando de longe o contorno do rosto, a postura firme e ao mesmo tempo carregada de alguma tensão silenciosa. Quando finalmente dei os primeiros passos em direção a ele, Caio levantou os olhos e me viu. O jeito como ele me olhou fez o resto do mundo perder nitidez. Não era mais a intensidade inquieta dos primeiros dias. Havia ternura ali, havia cuidado, havia uma alegria contida, quase emocionada, como se me ver caminhando até ele por vontade própria significasse mais do que qualquer palavra que eu ainda pudesse dizer. "Bom dia", ele falou baixinho. "Bom dia", respondi. Parei perto o suficiente para sentir o calor discreto que vinha do corpo dele, perto o suficiente para perceber a mudança da respiração dele quando nos encaramos em silêncio. "Dormiu alguma coisa?" perguntei. Ele quase sorriu. "Pouco. Fiquei pensando em você." Meu coração bateu forte, mas dessa vez eu não desviei. Fiquei olhando para ele, absorvendo a sinceridade daquela frase com uma calma que eu não conhecia em mim mesma. "Eu também pensei em você", confessei. Os olhos dele escureceram de emoção, não de desejo apenas. Era mais fundo, mais bonito, como se nós dois estivéssemos começando a entender que aquilo não era apenas atração reacendida ou memória mal resolvida. Era amor. Um amor que nasceu torto, foi ferido, silenciado, interrompido pelo medo, mas que ainda assim tinha sobrevivido. Caio pousou a xícara sobre a pequena mesa ao lado e deu um passo mais perto. "Lívia, eu preciso te perguntar uma coisa." Meu peito apertou de imediato. "O quê?" "Quando eu for embora hoje, você quer que isso acabe aqui?" A pergunta veio sem pressão, mas com uma honestidade tão aberta que quase doeu. Havia coragem naquele homem agora, a coragem que faltou anos atrás. E isso mexia comigo em um lugar muito delicado. Respirei fundo antes de responder. "Não." A palavra saiu simples, firme, verdadeira. O rosto dele mudou por completo. Não de forma exagerada, mas como se algo muito pesado finalmente tivesse encontrado descanso. Ele baixou os olhos por um segundo, soltou o ar devagar e voltou a me olhar com uma intensidade tranquila que fez meu coração amolecer inteiro. "Então me diz o que você quer", ele pediu. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não porque eu não soubesse, mas porque havia algo profundamente definitivo em dizer certas coisas em voz alta. "Eu quero tempo", respondi, "mas não distância. Quero verdade, quero calma. Quero te conhecer de novo do jeito certo. Quero entender se o homem que está aqui agora é alguém em quem eu posso confiar até quando a vida sair desse lugar bonito e voltar a ser comum." Caio ouviu tudo sem interromper, e quando falei da vida comum, algo quase terno apareceu no olhar dele. "É justo", respondeu. "Mais do que justo. É você." Ele não hesitou. "Eu quero tudo o que você estiver disposta a construir comigo, sem pressa, sem mentira e sem esconder o que sinto." Meu coração se encheu de um calor tão fundo que por um instante precisei desviar o rosto para respirar. Não porque estivesse assustada, mas porque a beleza de certas promessas simples toca a gente de um jeito inesperado. Ficamos em silêncio. O vento frio da manhã passou entre nós, trazendo cheiro de café e de terra úmida. Ao longe, ouvi o som de uma mala sendo arrastada pelo piso da recepção. A vida seguia acontecendo ao redor, e ainda assim, aquele pequeno espaço entre nós parecia conter um mundo inteiro. "Caio", chamei. Você vai embora hoje,
e eu não sei quando vou te ver de novo. Ele me olhou como se entendesse o peso exato daquela frase. Se você deixar, eu volto. Meu peito apertou de um jeito doce. E se eu disser que não quero esperar você inventar outro acaso? A resposta dele veio baixa, firme, emocionada. Então eu transformo isso em escolha. Não consegui conter o sorriso pequeno que nasceu no meu rosto. Um sorriso tímido, mas inteiro. O tipo de sorriso que vem quando alguma parte da alma finalmente encontra chão. Caio percebeu e me olhou como se guardasse aquela imagem dentro de si. Sem pensar muito, estendi a mão para ele. Foi um gesto simples, mas carregava tudo. Pedido, aceitação, coragem, começo. Ele olhou para minha mão por um segundo e a segurou com a mesma delicadeza da madrugada anterior. Só que agora havia algo novo, mais firmeza, mais certeza. Como se ele também sentisse que já não estávamos mais apenas tentando entender o que havia entre nós. Estávamos escolhendo cuidar disso. O restante do dia passou rápido demais. Rápido de um jeito cruel como passam todos os momentos que a gente gostaria de alongar. Trabalhei no fechamento do evento. Acompanhei a saída dos últimos hóspedes e tentei agir normalmente, embora cada minuto que se aproximava da partida de Caio trouxesse um aperto mais claro ao meu peito. No início da tarde, Helena me encontrou na sala administrativa e me lançou um olhar carregado de curiosidade. Você está com cara de quem está vivendo alguma coisa muito séria. Soltei um pequeno riso. Talvez eu esteja. Ela se aproximou e apoiou o ombro na porta. E isso é bom? Pensei por um momento antes de responder. É assustador, mas é bonito. Helena sorriu daquele jeito, de quem entende mais do que pergunta. Então talvez seja amor mesmo. A palavra ficou comigo depois que ela saiu. Amor. Eu já tinha pensado nisso, claro, mas ouvi-la em voz alta deu um peso diferente, um peso bom, como se aquilo que eu vivi em silêncio por tanto tempo finalmente pudesse existir no mundo real sem me ferir por isso. No fim da tarde, quando os carros começaram a deixar a entrada principal do hotel, senti o coração acelerar de novo. Saí da recepção com a desculpa de conferir o fechamento de uma conta externa, mas no fundo, eu só precisava vê-lo antes que fosse tarde. Encontrei Caio perto do carro, ao lado da mala já colocada no porta-malas. O motorista aguardava discretamente alguns metros à frente. Assim que me viu, ele se afastou do veículo e veio até mim. Por um segundo, nós dois apenas nos olhamos. Havia emoção demais naquele silêncio. Eu precisava te ver antes de ir, ele disse. Eu também. O vento bagunçou uma mecha do meu cabelo, e Caio ergueu a mão como se fosse ajeitá-la, mas parou no meio do caminho, ainda respeitando o meu espaço. O gesto interrompido me comoveu tanto que fui eu quem deu o último passo. Encostei os dedos no rosto dele. Caio fechou os olhos por um segundo, como se aquele toque fosse mais do que ele ousou esperar. Quando me olhou de novo, havia uma vulnerabilidade linda no jeito como me encarava. Eu volto, ele disse, mas só se você quiser. Meu coração respondeu antes da razão. Eu quero. A respiração dele falhou de leve. Foi um detalhe, mas eu vi. E foi nesse momento que entendi que, por trás de toda a firmeza, ele também estava se arriscando inteiro ali. Então me espera só o tempo da distância, falou com a voz baixa, porque eu não quero mais viver num mundo em que você seja a ausência. As palavras dele me atravessaram por completo. Senti os olhos marejarem, mas não de tristeza. Era excesso de sentimento, de verdade, de reencontro com algo que eu pensei ter perdido para sempre. Eu também não quero mais isso, respondi. Caio aproximou-se devagar, com aquele mesmo cuidado que agora parecia fazer parte dele. Parou diante de mim, perto o suficiente para que eu sentisse a respiração dele tocar meu rosto, perto o suficiente para que o mundo inteiro sumisse mais uma vez. Posso? Ele perguntou em voz baixa. Não precisei perguntar o que era. Assenti. E então, pela primeira vez, Caio me beijou. Foi um beijo calmo, profundo, cheio de sentimento. Não havia pressa nem urgência de provar nada. Havia encontro, reparo, verdade. Os lábios dele tocaram os meus com uma delicadeza que me fez estremecer inteira. Levei as mãos até o peito dele por reflexo, sentindo o coração acelerado sob a camisa. Ele segurou meu rosto com cuidado, como se eu fosse algo precioso demais para ser tratado sem reverência. Naquele beijo havia tudo o que nos faltou. A coragem que não veio na juventude. O pedido de perdão que as palavras sozinhas não alcançavam. O amor que sobreviveu ao tempo e à dor. Quando nos afastamos ainda muito perto, eu estava sem fôlego
e com a sensação absurda de que o mundo tinha acabado de encontrar seu lugar certo. Caio encostou a testa na minha e sorriu pequeno, emocionado. Agora eu posso ir sem medo, murmurou, porque sei que vou voltar para o lugar onde meu coração ficou. Fechei os olhos por um instante, sentindo a verdade daquela frase se espalhar dentro de mim. Naquele momento eu entendi com clareza. O amor já não era mais medo. Tinha virado destino. Depois que Caio foi embora naquela tarde, deixando em meus lábios o primeiro beijo que eu passei anos imaginando sem admitir, o hotel pareceu grande demais. Não vazio, porque a vida continuava. Havia hóspedes chegando, funcionários circulando, ligações para atender, planilhas para fechar e relatórios para assinar. Mas, para mim, alguma coisa tinha mudado de forma definitiva. Era como se o mundo ainda fosse o mesmo por fora, enquanto por dentro tudo tivesse sido reorganizado. Durante muito tempo, eu achei que reencontrar Caio significaria reviver apenas a dor. Achei que o destino, ao colocá-lo de volta no meu caminho, queria me testar, me fazer sangrar outra vez, ou me obrigar a encarar um passado que eu nunca conseguia enterrar de verdade. Mas eu estava errada. O destino não tinha trazido de volta só a ferida. Tinha trazido também a chance de curá-la. Naquela noite, quando terminei meu turno, fui para o Jardim das Hortênsias, onde tínhamos sentado juntos horas antes. O frio da serra já descia sobre as pedras e o céu estava limpo, cheio de estrelas pequenas e brilhantes. Sentei no mesmo banco da madrugada anterior e deixei o silêncio me envolver. Toquei de leve os próprios lábios e fechei os olhos. Ainda conseguia sentir o beijo dele, a calma, a entrega, o cuidado e, acima de tudo, a sensação profunda de que aquele beijo não tinha sido um impulso, tinha sido uma promessa, não daquelas exageradas que as pessoas fazem para impressionar, mas uma promessa silenciosa de presença, de retorno, de verdade. Pela primeira vez em muitos anos, eu não chorei ao pensar em Caio. Sorri. Os dias seguintes passaram de forma diferente. Eu continuava trabalhando, continuava cuidando da rotina do hotel, continuava resolvendo pequenos problemas e cumprindo horários, mas havia leveza em mim, uma leveza nova, como se meu coração tivesse soltado um peso que carregava havia tempo demais. A dor do passado não desapareceu por milagre, ela apenas deixou de comandar tudo. Caio me mandou mensagem já na primeira noite em que voltou para a cidade dele. Nada dramático, nada excessivo, apenas perguntou se eu tinha jantado, se o movimento no hotel tinha diminuído e se eu estava bem. A simplicidade daquele cuidado me comoveu mais do que grandes declarações teriam me comovido. Eu respondi. E foi assim que começou. Mensagem de bom dia, perguntas pequenas, fotos da vista da estrada, um comentário sobre o frio na serra, uma lembrança da universidade que agora ganhava outro significado. Aos poucos, nossas conversas deixaram de ser apenas emocionadas e passaram a ser também naturais. E talvez tenha sido aí que eu comecei a confiar de verdade, porque o amor não vive só de intensidade. Ele também precisa caber na vida comum, precisa sobreviver ao cotidiano, ao cansaço, ao silêncio, às horas banais do dia. E Caio cabia. Ele cabia no meu riso leve da manhã. Cabia no intervalo rápido para o café. Cabia na mensagem inesperada no meio de uma tarde corrida. Cabia na paz que eu sentia ao ver o nome dele acender no telefone. 2 semanas depois, ele voltou. Não por acaso, não por trabalho. Voltou por escolha, como havia prometido. Quando me avisou que chegaria no sábado pela manhã, meu coração passou a semana inteira em um estado estranho de ansiedade e alegria. Eu tentava agir normalmente, mas tudo em mim estava atento àquela chegada. E quando o sábado finalmente amanheceu, eu me arrumei com um cuidado que não vinha da insegurança. Vinha da felicidade. Escolhi um vestido de manga longa em tom vinho, simples, bonito, macio ao toque. Soltei o cabelo, passei um perfume leve e me olhei no espelho com calma. Havia uma mulher diferente ali. Não porque um homem tinha voltado para a vida dela, mas porque ela finalmente tinha parado de se medir pela ferida que um dia recebeu. Eu estava inteira. E era assim que queria ser amada. Caio chegou pouco antes das 10. Eu estava perto da recepção quando o vi entrar. O tempo pareceu diminuir de ritmo outra vez, como sempre acontecia quando nossos olhos se encontravam. Só que dessa vez, não havia peso, não havia muro, não havia medo me puxando para trás. Havia emoção, havia saudade, havia certeza. Ele caminhou até mim sem pressa,
com aquele olhar firme e terno que agora eu já conhecia bem. Vestia uma camisa clara, calça escura e trazia no rosto uma expressão que misturava alegria e alívio, como se também tivesse contado os dias. "Oi", ele disse baixo. Eu sorri. "Oi." Ficamos nos olhando por um segundo que pareceu grande demais para caber em um único instante. Então, sem qualquer encenação, Caio abriu os braços, e eu fui. O abraço dele me envolveu por inteiro. Quente, seguro, firme, enterrei o rosto no peito dele e senti o coração bater forte sob a camisa. Meus braços se fecharam em volta dele com uma naturalidade que me emocionou profundamente. Era como voltar para um lugar onde eu nunca tinha estado, e ainda assim reconhecer tudo. "Que saudade", ele murmurou junto ao meu cabelo. Fechei os olhos. Eu também senti. Naquele fim de semana, caminhamos muito pelos jardins do hotel, pela trilha curta da cachoeira, pela varanda onde quase nos beijamos pela primeira vez, pelos corredores onde o passado começou a perder força. Conversamos sobre tudo, sobre a faculdade, sobre os anos em que estivemos longe, sobre as versões de nós mesmos que tivemos de abandonar para chegar até ali, e também sobre o futuro, pela primeira vez, sem medo de usar essa palavra. Caio me contou coisas que nunca tinha dividido com ninguém. Falou sobre a pressão em que viveu durante a juventude, sobre a necessidade de parecer sempre forte, sempre admirado, sempre no controle. Falou do pai duro demais, das expectativas que carregou como se fossem obrigação, do medo absurdo de ser ridicularizado por sentir de verdade. Nada disso justificava o que ele fez comigo, mas me ajudava a entender o homem que ele foi e o homem que decidiu não ser mais. Eu também falei. Falei do quanto aquela humilhação mexeu com a minha autoestima, do tempo que levei para confiar em mim outra vez, das vezes em que achei que nunca seria amada do jeito certo. E Caio me ouviu como quem segura algo precioso, sem interromper, sem se defender, apenas ficando ali inteiro diante da minha verdade. Em um dos fins de tarde, paramos perto da cachoeira, no mesmo lugar em que ele me segurou pela cintura quando quase caí. O sol descia devagar entre as árvores, pintando tudo de dourado. A água corria sobre as pedras com o mesmo som constante de antes, mas eu já não era a mesma mulher daquele dia. Caio segurou minha mão e me olhou por alguns segundos em silêncio. "Tem uma coisa que eu preciso te dizer olhando para você", falou. Senti o coração acelerar. "O quê?" Ele respirou fundo, como se mesmo agora aquela verdade ainda carregasse peso. "Eu te amei errado quando era jovem demais para entender o valor de um sentimento verdadeiro, mas eu te amo certo agora, sem esconder, sem ferir, sem fugir." Meus olhos se encheram de lágrimas na mesma hora. Não por tristeza, por reconhecimento, por finalmente ouvir no tempo certo as palavras que o meu coração esperou tanto. Levei a mão ao rosto dele, e Caio fechou os olhos por um segundo, como fazia sempre que eu o tocava com mais carinho. Havia algo quase sagrado na forma como ele recebia meu afeto, como se nunca esquecesse que um dia me perdeu por não saber cuidar. "Eu também te amo", respondi, sentindo a voz falhar de emoção. "Mas amo o homem que você escolheu ser agora." Quando ele me beijou, o mundo pareceu se aquietar ao redor. Foi um beijo mais profundo do que o primeiro, mais confiante, mais cheio de entrega. Um beijo de duas pessoas que já não precisavam lutar contra o sentimento, apenas aprender a vivê-lo. Os meses seguintes confirmaram o que eu já começava a entender. O amor não nos destruiu, nos refez. Caio passou a viajar com frequência para me ver, e depois de algum tempo, eu também comecei a ir até a cidade dele. Construímos uma rotina possível entre distâncias, horários e compromissos. Não foi perfeito o tempo todo. Tivemos conversas difíceis, inseguranças, medos reaparecendo em momentos inesperados, mas havia uma diferença essencial entre o passado e o presente. Agora, nós dois ficávamos. Agora, nós dois falávamos. Agora, nós dois escolhíamos. Um ano depois do nosso reencontro, numa tarde fria de junho, Caio voltou ao Hotel Fazenda com um sorriso que eu já sabia reconhecer de longe. Passamos o dia juntos, caminhamos pela trilha, tomamos café na varanda e rimos de lembranças que antes só doíam. Ao anoitecer, ele me levou até o Jardim das Hortênsias, onde tudo tinha começado a mudar de verdade. As luzes baixas iluminavam o caminho de pedra. O frio deixava o ar mais vivo, e meu coração soube antes mesmo de ele falar que aquele seria um daqueles momentos que dividem a vida em antes e depois. Caio parou diante de mim, segurou minhas mãos e me olhou com os olhos cheios de emoção.
Você foi a dor mais profunda que eu já causei, disse baixinho, e se tornou o amor mais bonito que a vida me deu a chance de merecer. Eu não quero passar mais nenhum dia distante da mulher que me ensinou o que é verdade. Fica comigo, em todos os dias comuns, difíceis, felizes e imperfeitos. Fica comigo para a vida. As lágrimas desceram no mesmo instante. Eu sorri no meio do choro, com o coração tão cheio que mal cabia em mim. Sim, respondi, eu fico. Quando ele me abraçou, senti com uma clareza absoluta que o amor, quando é verdadeiro, não apaga o passado, mas é capaz de dar a ele um novo significado. A garota humilhada da universidade ainda fazia parte de mim, mas agora ela já não estava sozinha. Agora havia também a mulher amada, escolhida, respeitada, profundamente feliz. Meses depois, nos casamos em uma cerimônia pequena, ao ar livre, ali mesmo no hotel onde nos reencontramos. As montanhas ao redor, o jardim florido, o frio suave, o som da água ao longe, tudo parecia abençoar a história que quase se perdeu, e ainda assim encontrou caminho de volta. Quando caminhei até Caio naquele dia, de vestido claro e coração sereno, eu não senti medo. Senti gratidão. Gratidão porque o amor não veio perfeito. Veio humano. Veio ferido. Veio atrasado. Mas veio verdadeiro. E às vezes é justamente isso que faz dele algo tão raro. Naquela noite, já depois da cerimônia, quando ficamos sozinhos na varanda do chalé, Caio me puxou para perto, beijou minha testa e sussurrou junto ao meu ouvido. Se eu pudesse voltar no tempo, eu apagaria toda a sua dor. Sorri deitada contra o peito dele. Não precisa, respondi. Foi ela que me trouxe até a mulher que eu sou, e foi essa mulher que encontrou o homem que você se tornou. Ele me abraçou ainda mais forte. Ficamos em silêncio, olhando as estrelas sobre as montanhas enquanto o frio da noite nos cercava e o calor do amor nos mantinha inteiros. E foi ali, aninhada nos braços dele, ouvindo o coração de Caio bater calmo contra o meu rosto, que eu entendi a verdade mais bonita de todas. Algumas histórias não nascem prontas para serem felizes. Algumas precisam atravessar a dor, o tempo, o arrependimento e a coragem até aprenderem a amar do jeito certo. A nossa foi assim, imperfeita no começo, intensa no caminho e absolutamente linda no final. Porque no fim o amor encontrou o seu lugar, e o lugar dele era em nós dois juntos para sempre. Se essa história mexeu com você até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas emoções que eu ainda tenho para te contar. Deixe um comentário e compartilhe esta história com alguém que precise de inspiração. E me diz com sinceridade, se fosse você na minha história, teria feito diferente?